Mas eu comecei a gostar muito mais dos treinos e eu gostava do processo de estar com a equipe, dos treinos longos. Hi, this is Brett Sutton. Eu sou a Vi Faveri. Olá, aqui é o Emerson Fizerben. Sou o Nicolas Sessler. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drius. E esse é o Endorfina Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram se você quer saber um pouquinho mais a respeito aí do mundo dos podcasts lá fora e aqui no Brasil. Bom, mais um episódio que eu gravei atendendo a pedidos. Eu, mesmo depois de ter gravado com o Paulo César Rotella, o PC, do Correndo Por Aí, um figura, um cara super inteligente, um corredor, um triatleta, um diplomata, um cara gente boníssima da melhor espécie. Eu não sabia que ele era casado com a Isabela Rodrigues, e alguém, depois que eu gravei com o PC, ou umas duas pessoas, se eu não me engano, já faz um tempo, porque o episódio com o PC deve ter sido em 2018, lá no comecinho do Endorfina, né, quer dizer, depois aí da estreia em 2017, deve ter sido em 2018, mas, enfim, não vem ao caso. E aí me falaram, olha, grava com a Isabela, e, enfim, falei com o PC, claro, né, ele achou super legal a história, a Isabela adorou, e depois de um tempo a gente finalmente conseguiu gravar. Esse episódio ainda foi gravado no finalzinho do ano passado, mas uma conversa fantástica, uma mulher incrível. E a gente conversou aqui sobre a paixão dela pela natação. Ela é uma mulher aí que também nadou aí desde muito jovem, como a grande maioria das pessoas que pratica natação. E aí nessa nossa conversa a gente falou, claro, né, do relacionamento dela com o PC, da relação deles com os esportes, da ligação dela, né, da Isa com a água, e da natação, né, das diversas fases da vida dela. E isso é muito legal porque há exemplo aí também de outras pessoas aqui da natação. Curioso, parece que isso aí é pelo menos nos convidados do Endorfina, tem sido uma presença aí mais constante nas pessoas que praticam a natação. A natação acompanha as pessoas nas diversas fases da vida e às vezes as pessoas até se afastam um pouco da piscina ou mudam, né, para águas abertas, como é o caso da Isabela. Mas a natação acaba ficando aí sempre presente. Não que isso não fique, não que isso não aconteça em outras modalidades, já aconteceu aqui também, né? Mas com outros convidados, né? De terem sempre uma modalidade aí que os acompanha para a vida toda. Mas a natação, eu acho que a natação ela é mais presente justamente porque a gente começa, né? Quem tem o privilégio começa nadando, né, os pais colocam a gente, as crianças, na natação e eventualmente essas pessoas acabam se tornando nadadoras de verdade, competitivas ou não, e isso acaba acompanhando elas até o momento, pelo menos, das nossas conversas, mas enfim. E aí a gente falou aí também da decisão dela de estar indo nadar a 14 bis, que foi o que acabou mudando aí a trajetória dela dentro da natação e a relação dela também com a natação, com água gelada. Vocês vão ver aqui uma conversa interessantíssima e foi o que eu disse, né? Um cara inteligente como o PC só pode ter uma mulher à altura para estar acompanhando ele, e vice-versa, né? Uma mulher à altura só pode ter um cara como o PC para estar acompanhando, senão não dá certo, o relacionamento não dá certo, pelo menos não no meu ponto de vista. Enfim, bom, antes de seguir para o bate-papo com a Isa, agradecer a todo mundo que tem apoiado o Endorfina. Eu sempre falo aqui sobre o apoio ao Endorfina, então eu quero aqui agradecer a você que já escolheu, já decidiu apoiar o Endorfina. Para mim é um motivo de orgulho, é um motivo de ter um compromisso a mais para estar me esforçando para trazer sempre um conteúdo, um convidado super legal, como é o caso aqui da Isa e de todos os outros convidados que já passaram pelo Endorfina. E aqui eu vou falar, né, do convidado da
do convidado da semana passada, o Rafael Avelar. Eu vou falar aqui do Zé Pupa, eu vou falar aqui da Jéssica Messali, da Rosana Fortes, da Priscila Estevô e todos os outros que já passaram por aqui esse ano. Eu falei que o ano era um ano bacana para o Endorfina, um ano aí que eu vou completar o 5º aniversário do Endorfina Podcast, então convidados muito legais. E você que decidiu apoiar financeiramente o Endorfina Podcast, eu sou muito grato à sua ajuda. Você faz parte desse círculo mais próximo de ouvintes que apoiam o Endorfina. Isso para mim é um motivo aí de orgulho. Então, muito obrigado a todos vocês sabem quem vocês são mais de 50 e alguma coisinha hoje, e se você quer apoiar o Endorfina, não sinta-se acanhado, vai lá no meu site endorfinabr.com, a partir de R$20 por mês, pessoal, são R$5 por episódio, e isso é o valor mínimo, e é um valor bem razoável, e você com certeza vai estar colaborando muito com o Endorfina Podcast. Vai lá, endorfinabr.com, no meu site você também ouve todos os episódios, e no meu site também você encontra um link para o Instagram, que é onde eu me comunico com vocês. Aliás, sigam o Endorfina no Instagram, e vocês encontram um link também para o meu canal no YouTube. Estou tentando aí trazer mais novidades e começar a transmitir os episódios na íntegra no YouTube para vocês. Vamos ver se até o meio do ano eu consigo concretizar essa vontade minha, né? Desde maio de 2021, você encontra pequenos trechos, 3, 4 trechos de cada um dos episódios no YouTube, com cortes, com trechos que eu acho que são interessantes aí para tá motivando você a ouvir o episódio inteiro. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, eu tenho recebido, a audiência felizmente segue crescendo, podcast, né, virou uma febre no Brasil, depois de ter sido uma febre, de ser uma febre já no mundo, e no Brasil ele tem crescido, e o Endorfina felizmente tem crescido também, mas muita gente que eu acho que acaba descobrindo o Endorfina agora mais recentemente, acaba pedindo por convidados que já passaram pelo Endorfina. Então fica aqui a minha sugestão: se você quer ouvir alguma pessoa no Endorfina e você não sabe, não vai navegar em todos os 260 e alguma coisa episódios que já foram ao ar do Endorfina, né? Esse aqui é o episódio número 240, mas já são 20 e poucos especiais, se eu não me engano. Então são mais de 260 episódios que você encontra aí nesse mesmo local onde você está ouvindo aqui o Endorfina, seja no Apple Podcasts, no Spotify, no Podbean, onde quer que seja, no Google Podcasts, tanto faz. Mas procure, dê uma procura no seu agregador de podcasts, o nome, né, do convidado que você quer ouvir. E muito provavelmente ele vai ter passado pelo Endorfina, e se não se não passou pelo Endorfina, mande para mim a sugestão, né? Eu tenho aqui acatado, como foi esse episódio aqui com a Isa Rodrigues, eu tenho acatado muitas sugestões dos ouvintes. Eu não consigo acompanhar todo mundo de todas as modalidades, enfim, eu conto muito com a sua participação. Aliás, esse é um projeto que chegou onde chegou, que cresceu, o que cresceu graças à sua participação, claro, primeiro a sua audiência, ao seu apoio, não só financeiro, mas o apoio de estar ouvindo e espalhando isso para os seus amigos, para as pessoas que você acha que merecem ouvir um conteúdo relevante, um conteúdo inspirador, como é o conteúdo do Endorfina. E então, nada mais justo do que vocês também participarem enviando seus comentários e suas sugestões de convidados. Então, use o direct ou os comentários no meu perfil no Instagram, que é o EndorfinaBR, como você já sabe, para fazer as suas sugestões, tá bom? Mas não se esqueça, você quer ouvir, sei lá, Fernanda Maciel. Outro dia me falaram, olha, você tem que gravar com a Fernanda Maciel, que é a nossa uma das maiores representantes do Brasil nas corridas de montanha. Já gravei com a Fernanda Maciel. Precisa gravar com, sei lá, a Dona Ida dos Santos, que é a única brasileira que foi na primeira Olimpíada de Tóquio. Agora me fugiu aqui o ano, em 1970 e pouco, né, se não me engano. Enfim, já gravei com a Dona Ida, que é o Joaquim Cruz, medalhista de ouro, já passou por aqui. Não, eu quero um empresário, candidato a presidente do Brasil, João Amoedo, que foi candidato, né? Não é candidato mais. Já gravei, enfim. Então, procure pelo nome, e você vai achar talvez outros podcasts que esse convidado participou, ouça também, claro, mas sugira aqui para mim que eu, com o maior prazer, vou tentar ir atrás de trazer esse convidado. E é isso, pessoal. Não se esqueçam, endorfinabr.com é o local onde você encontra aí todos os links para isso tudo que eu falei. Você não se esqueça também de clicar aí no botãozinho agora, de seguir, de assinar
o Endorfina Podcast para que toda quinta-feira ou quando sair um novo episódio você automaticamente recebê-lo no seu agregador de opção aí, de escolha de podcasts. E se você ouve o Endorfina no Apple Podcasts, faz lá uma resenhazinha pequena e tal, dá algumas estrelinhas, né? Você pode atribuir de 1 a 5 estrelas, e tudo isso que você faz, você me ajuda muito, porque deixa o Endorfina mais relevante nas listas, nos rankings, e dentro do algoritmo desses agregadores de podcasts, você acaba ajudando outras pessoas com o mesmo gosto, com as mesmas preferências que a sua, a estarem descobrindo Endorfina, e isso, claro, né, para mim é muito legal, e esse é o objetivo desse podcast, é estar levando a mensagem de todos esses convidados, de todas essas pessoas fantásticas, para mais e mais pessoas. Se eu não tivesse audiência, não teria sentido eu estar falando aqui para mim mesmo, né? Enfim, pessoal, é isso. Vamos lá para mais uma conversa interessantíssima. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Sua ligação com a natação vem desde criança. Seguindo os passos da irmã mais velha, que começou a nadar por recomendação médica, ela foi das pequenas piscinas das academias de bairro em Guarulhos aos clubes Espéria e Corinthians em São Paulo. Nadou diversas provas na piscina e na sua adolescência chegou a participar, meio a contragosto, do circuito de maratonas aquáticas organizado pelo nadador Igor de Souza. Em um intercâmbio onde foi estudar em uma pequena cidade no Oregon, nos Estados Unidos, ela nadou pelas equipes da escola e da capital do estado, descobrindo que poderia conseguir uma bolsa de estudos por meio de suas braçadas. De volta ao Brasil, depois de um ano de treinos intensos, ela abandona os planos de estudar no exterior e começa o curso de Economia na PUC em São Paulo. Após alguns poucos meses longe da piscina, ela volta a treinar, passa a competir pela equipe da faculdade e decide retornar para as provas de águas abertas, começando pela famosa 14 bis. Desde então, ela procura manter-se próxima à água, doce ou salgada, e até arriscou participar de algumas provas de triatlon, inclusive o Ironman 70.3 de Buenos Aires, em 2016. Nadou a volta à Ilha do Mel, voltou a 14 bis em 2019, nadou o desafio Jacanoá e foi a 9ª mulher a nadar os 36 quilômetros do Leme ao Pontal em 2021. Conosco aqui hoje, direto da Esplanada dos Ministérios no Bloco R, lá em Brasília, a economista, assessora do Ministério da Infraestrutura, professora de inglês e nadadora, tia da pequena Malu, a guarulhense Isabela Oliveira Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada, adorei a introdução. Muito obrigada, Michel, obrigada por me receber, por me convidar, um prazer estar aqui. Amei. Legal, o prazer é meu. Deixa eu te contar, eu acho que eu já recebi aqui irmãos, já recebi aqui pessoas irmãos, mas eu nunca recebi esposas, né, ou maridos. Recebi acho que namorado já, mas eu nunca recebi esposas ou maridos de convidados que já passaram pelo Endorfina. Acho que você está estreando essa categoria aqui, você quer, né, para quem não sabe, você é esposa do PC, do Paulo César Rotella, e cunhada, né, agora, desde setembro do ano passado, também do Luciano Rotella, que já passou por aqui, um especialista em sono e desempenho. Quer dizer, a família está aumentando aí o seu percentual de participação no Endorfina. Olha que coisa legal. Acho que a gente já pode falar que nós somos a família com mais participações. Com essa terceira participação. Pois é, cara, que legal. Olha, vai ser um prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tive dando uma olhada aqui no Instagram, você é amiga e pelo menos já fez fotos e já nadou com alguns convidados aqui do Endorfina, né? O Igor, é claro, o Samir, que é seu treinador, a Martinha, não sabia que vocês se conheciam. Vocês nadaram, né, uma prova, não sei quando, lá 4x500 em Boiçucanga. Foi. Eu tô aqui animado, cara, para ouvir a tua história. A Martinha é maravilhosa, eu sou fã do Endorfina, todos esses personagens que você já comentou, o Igor, Samir, Martinha, eu sou apaixonada por eles, eles representam uma grande parte da minha história na natação, e tô feliz de estar agora junto com eles também como participando, dando a entrevista, né, participando como convidada. Que bom, que legal, obrigado. Antes da gente entrar na pauta, aliás, eu quero enfim, vamos abordar bastante, claro, a natação, não na parte prática, mas na parte
talvez mais filosófica e tal. Mas depois de conversar com o PC, acho que foi 2018, né, que o PC teve aqui, acho que faz um tempão, eu não me recordo agora exatamente o ano, depois eu vou ver aqui qual foi o episódio e colocar no post do episódio, no post desse nosso episódio aqui lá no meu site. Mas, pô, ele é diplomata, o cara já viajou aí vários lugares do mundo, né, numa época que ele estava bem ativo no Instagram, ele fazia posts de Berlim, sei lá, da República Tcheca, de Praga, não sei da onde e tal. E na conversa com ele, eu fiquei com essa impressão, inclusive de comentar com outros ouvintes ou comentar com meus amigos, que ele era um cara, assim, muito culto, muito inteligente, né? Você vê que ele é um cara, enfim, diferente, né? Da grande maioria das pessoas, não dos convidados do Endorfina, mas das pessoas, né? E aí, claro, que cria, né? Como eu não sou um dos caras mais inteligentes do planeta, cria em mim aquela coisa assim, tipo, se o cara falar alguma coisa muito difícil aqui, eu não vou ter assunto, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque eu acredito muito que por trás de um grande homem, e eu acho que o PC é um grande homem, tem uma grande mulher, né? E infelizmente essa nossa visão um pouco machista do mundo, ela muitas vezes acaba deixando a mulher num segundo plano, né? Por isso que eu não quis dizer aqui a mulher do PC, né? Isabela de Oliveira Rodrigues. Não, Sim. Você não é a mulher do PC. Talvez ele seja o marido da grande Isabela Oliveira Rodrigues. Mas esse é um assunto que de vez em quando eu gosto de tocar aqui com algumas convidadas, né? Essa questão aí dessa nossa visão de mundo machista, infelizmente, e o ouvinte do Endorfina sabe que eu sou quase que um feminista, eu tenho 2 mulheres, 2 filhas, né? E enfim, adoro mulheres, meu sonho era sempre ter filhas e tal. Eu tento não ser machista e de vez em quando eu dou umas escorregadas, infelizmente, mas estou sempre me policiando. Mas vamos lá. Voltando ao assunto, eu acho que, né, e aí vocês moram em Brasília atualmente, pelo menos e tal. Eu queria entender como é que vocês se conheceram, se foi mais ou menos como na letra da música Eduardo e Mônica, né, do Legião Urbana. Queria saber quem que é o Eduardo, quem que é a Mônica dessa relação. E há quanto tempo vocês estão juntos? No teu Instagram eu não consegui descobrir isso. Te conto tudo. Eu gostei muito que você comentou que o Paulo César é uma pessoa diferente. Ele é muito diferente, eu aprendo muito com ele todos os dias. E essa coisa de, eu tenho medo dele falar alguma coisa que, né, eu não vou saber, não ter assunto. É minha vida diária, mas eu já aprendi que eu posso perguntar, e aí ele me explica, porque eu fico impressionada com a quantidade de assuntos aleatórios que cabem naquela cabecinha. Pois então... É muito aleatório, assim, informações profundas e com detalhes, é bem incrível. Nós nos conhecemos em 2013, através de colegas, amigos, na verdade. O melhor amigo dele namorava a minha melhor amiga, que era nadadora. E ela morava em São José, nadava pela cidade. E aí ela comentou, olha, o amigo do meu namorado, ele tá solteiro. E eu, desde que eu entrei na faculdade, eu comentava que eu queria fazer o concurso também do Rio Branco. E ela sabia. Ela falou, por que você não conversa com ele sobre o concurso? Tira suas dúvidas, claro. Que eu tava faltava 1 ano e meio ali pra me formar, e eu tava bem na dúvida se eu já começava a estudar, se eu prestava antes de me formar, né, só pra treinar. E aí eu peguei o contato, quer dizer, ela passou o meu contato na época. Agora, hoje em dia o Facebook já tá meio caído, né, o pessoal vai falar que é cringe, mas na época o Facebook tava bombando. E ela me passou o meu Facebook pra ele, só que eu acho que ele vai lembrar a data exata, porque foi antes da maratona dele. E ela mandou uma mensagem meio estranha, assim, tipo, ela gosta do que você faz, conversa com ela. Falei, o cara solteiro, morando no Paraguai, recebe a mensagem da namorada do amigo, falando que tem uma amiga que gosta do que faz, e o meu papo não vai dar certo com esse rapaz. Ele vai achar coisa errada, ele vai falar que eu tô, ele vai pro outro lado, né? Então eu falei, deixa pra lá, não vou conversar com ele não quero conversar. Pois na segunda-feira tava lá uma mensagenzinha dele. Oi, Isabela, tudo bem? A Amanda falou que você gostaria de mandar uma mensagem, conversar sobre o concurso. E a gente começou conversando sobre o concurso, mas ele já, né, jogando, corri uma maratona, primeira vez. Eu falei, legal. Ele, você faz esporte? Eu falei, tô treinando pra 14 bis. Voltei a nadar esse ano, né? Ele, que 14 bis? Eu falei, uma prova de 24 quilômetros que acontece todo ano. Ele, o quê? 24 correndo? E não acreditou em mim.
Pois acho que ele foi pesquisar, né? Descobriu que era verdade e ele voltou conversando, nossa, é verdade essa prova, e aí, como é que nada? E a gente foi conversando sobre natação, corrida, ele falou que queria fazer o triatlon porque ele tinha terminado a primeira maratona, e eu acho que o pessoal do triatlon é mais ou menos assim que começa, né? Pelo menos a maior parte. Chega na maratona, corre a maratona. E agora? O que tem de mais? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? Isso aí. E aí a gente foi conversando e nos conhecemos então pelo Facebook, somos um casal Facebook, que deu certo. Tivemos nosso primeiro encontro no famoso aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, numa conexão dele de 5 horas. E a gente fala que foi a Pizza Hut que fez todo o encanto. E estamos juntos desde então, desde 2013. Então, nós começamos a namorar efetivamente em 2014, mudei para Argentina para morar com ele em 2015 e casamos, estamos juntos até hoje. Que legal. O lado intelectual dele, em algum momento ele te criou assim uma certa expectativa ou uma apreensão? Ou você logo achou que isso poderia ser uma coisa legal, ou você já era também intelectual, porque, puxa, você, né, fez faculdade de economia, né, você não é, sei lá, apesar de você ter me dito que você gosta de foto, scrapbook e tal, você não é necessariamente das artes, né, você é mais das exatas. Sim. Quando eu conheci, eu até brincava, quando eu conheci ele eu tinha 21 anos, né, e a minha famosa frase pra ele, é o que a gente brinca até hoje, toda vez que ele falava algum assunto muito sério, alguma coisa, eu falava, mas eu sou uma estudante de 21 anos. Então essa era a minha moeda de troca, sabe? Quando ele via com um assunto muito difícil, assim, que eu não conseguia entender, eu falava, mas eu sou só uma estudante de 20 anos, como é que eu vou entender o que você tá falando? O Paulo César, ele desde sempre, assim, quando ele entrou na faculdade, eu acho que ele queria ser professor, então ele tem esse dom de explicar as coisas, ele tem muita paciência. Então, e como eu tinha só 21 anos, como eu comentei, eu não tinha muita vergonha, sabe? Eu perguntava, mas o que é isso aí que você tá falando? Nunca vi na minha vida. E aí ele ia explicando. Mas eu era muito curiosa. Assim, hoje em dia, como eu já acostumei com o jeito que ele funciona, né? Eu já pergunto, não fico só na curiosidade. Eu já falo, me explica esse negócio aí que eu não tô entendendo. Mas é realmente... essa parte de toda a informação que ele tem é bem curiosa. Assim, você fica com vontade de saber coisas aleatórias. Mas rola algum tipo de competição? Quem lê mais livros num determinado mês? Tem. Esse ano eu tô perdendo, assim. Na pandemia, a gente fez uma competição, eu perdi. Aí esse ano também já desisti, porque ele lê muito rápido, ele engole livros e eu não sou tão... Mas eu leio livros longos, o Paulo lê livros curtos e de uma maneira rápida. Eu leio livros bem longos, assim, tipo 800, 900 páginas. Eu gosto de ficar com o livro por muito tempo. Então, mas essa competição eu sempre perco. Essa aí, infelizmente, eu já sei que eu vou ficar para trás. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @Bovem_energia. Legal, Isa. A gente falou agora, né, antes do intervalo, sobre livros, e você me disse que você gosta de assuntos tipo Harry Potter e viagem no tempo e tal, né? E eu imagino então que você leu todos os livros, né, do Harry Potter, os tomos da saga do Harry Potter. Mas mais pra frente, lá no finalzinho, a gente pode falar um pouco disso, que eu tô curioso pra entender. A minha filha de 5 anos, agora recentemente, em 2021, acho que 2021 ou 2020, ela quis assistiu acho que 5 ou 6 filmes do Harry Potter, não entendendo nada, né, eu acho, mas ela ficou curiosa lá com o assunto dos bruxos e tal, que ela curte isso. Eu quero entender o que você vê, por exemplo, no Harry Potter que te chama a atenção, mas vamos falar aí do comecinho aí da pequena Isabela, lá em Guarulhos, que resolve seguir a tua irmã mais velha, né, que tinha problemas aí de respiratórios, né, que é aquele começo bem tradicional de muita gente na piscina, inclusive muitos que já passaram pelo endorfina. E aí você foi na cola, talvez seja mais prático para a mãe, né, leva a Isabela junto, que já ficam as duas na natação, e aí eu pego as duas, eu levo para outro lugar e tal.
cara, desde então, você, né, por mais que você tenha passado algumas fases curtas longe da piscina, cara, você não saiu, né? O teu corpo tá sempre úmido, né? Sempre úmido. Eu gosto de dizer isso, né? A gente tá sempre com aquele cheirinho de cloro, né? Em algum lugar. Peraí, é na toalha, é no maiô, na touca, né? Na pele. Ou é no braço, né? Enfim. Cara, o que você viu na água que você pode analisar hoje, né? Depois de tantos anos, que te mantém tão conectada ao meio aquático? Essa é uma pergunta muito boa, que eu não sei se eu vou conseguir responder com total complexidade que ela trouxe, mas eu brinco quando as pessoas falam, desde quando você nada? Aí às vezes eu respondo assim, eu nado há mais tempo do que eu sei ler e escrever. Isso pra mim já diz muita coisa, porque quando você aprende a ler e escrever, você cria, né, conexões no seu cérebro, você desenvolve o seu cérebro de uma forma. Então antes mesmo de eu ter essa conexão, que é uma coisa que, né, levei para os estudos, hoje a gente se comunica através da fala, falo outros idiomas, leio livros e tudo isso estava lá na base da leitura e da escrita. Então a natação veio antes disso. Então às vezes eu fico querendo saber o que a natação conectou no meu cérebro que conseguiu me manter assim tão apaixonada e trazer essa sensação. Quando eu nado, eu brinco que eu entro numa transe, assim, eu entro num flow, não sei, numa meditação, cada um fala uma coisa, né? Eu falo às vezes meditação. E na água eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu me conecto se eu tô com a cabeça muito atordoada, quando eu nado a cabeça dá parece que ela entra na linha, assim, fica e o barulhinho da água no ouvido, mas eu não consigo explicar, talvez ainda eu esteja nessa busca do que a natação representa na minha vida, porque na verdade ela é tudo e a qualquer momento que eu preciso de uma ajuda eu vou pra água, se eu tô feliz eu quero nadar, se eu quero comemorar alguma coisa eu faço uma série divertida na água. Então, desde muito pequenininha a natação é isso, ela é tudo, ela é um momento que eu tenho pra me encontrar e ficar comigo mesma e celebrar, e me acalmar, é mais ou menos assim, mas eu acho que eu ainda estou em formação essa resposta. E pelo que você me escreveu, né, você nadou, começou em academia de bairro, academia da tua rua, né, piscininha curta, que aí é mais uma coisa, tipo a minha filhinha pequena tá nessa, né, que é ficar aprendendo a nadar e depois vai ficar nadando lá um pouco, mas depois a natação, ela meio que leva as pessoas para participar de campeonatos, sejam os mais pequenininhos aos maiores, se a criança vai tendo talento, jeito e vontade, né? Aí teve uma época que você disse que se mudaram para São Paulo, de Guarulhos vieram para São Paulo, passou por problemas financeiros, você se afastou da piscina por um tempo, mas logo, né, que vocês tiveram mais condições de novo, você falou, mãe, quero voltar a nadar, né? E você parou por alguns pequenos intervalos durante a sua vida até hoje de nadar no começo da faculdade, sei lá, né? Até para os Estados Unidos, quando você foi, eu disse aqui na abertura, você nadou, né? Mas você deve ter voltado, eu imagino, a querer nadar nessas diferentes fases da sua vida por diferentes motivos, né? Não é sempre aquele mesmo motivo, eu imagino, né? Porque você também foi mudando com o passar dos anos e então tudo muda na nossa vida. Mas a água tem que te trazer, né, alguma coisa assim, porque você podia falar assim, não, agora eu vou fazer academia, agora eu vou fazer vôlei, ou agora nos Estados Unidos, na minha escola, na minha faculdade, lá no Oregon, eu vou correr, vai ter track and field, ou né, vou experimentar alguma... Soccer, você procurou sempre a piscina, né? É curioso isso, porque eu já gravei com diversas pessoas aqui, sei lá... A menina passou a vida inteira andando de bicicleta e fazendo bicicross, o BMX, né? Você fala, meu, da onde que vem isso, né? Mas a bicicleta tem aquela coisa lúdica, tem uma coisa que talvez seja um pouco mais compreensível ao olho, né, ao olho nu, mais evidente que a gente goste talvez de andar de bicicleta porque ele nos lembra a fase de criança. A natação, ela é monótona, ela é refrescante, é gostoso, né? Quando a gente hoje para nadar no meio do dia ou vai nadar à noite, dá para dormir delícia depois, ou você nada logo de manhã, você já sai com aquele pulmão aberto, ventilado, é gostoso. Quer dizer, a natação tem umas coisas legais, mas via de regra, né? Ela tem esse desconforto de que no frio é frio, né? De que pra mulher vai ter que tomar um banho, vai ter que lavar o cabelo, vai ter que secar o cabelo. Assim, a natação e a competição da natação, ela começa muito cedo. E tem criança, e já passaram também muitos convidados aqui, não vou me recordar quais, que, cara, não se deram bem com aquela pressão da natação, que seja no campeonato da escola, né, da escolinha de natação, o campeonato da escola, né, no Salesiano que você estudou, tinha piscina, tinha natação?
Na escola que eu estudava não tinha. Nos Salesianos, outros lugares em Campinas, por Outros exemplo, tem, tinha. Mas o que eu estudei não, É. infelizmente. Mas então, e de novo, eu tô aqui só divagando porque assim, natação é um esporte bem peculiar, né, por conta dessa história, porque se você começa a andar de bicicleta, você não vai ter que competir nunca, né, mesmo que você vai fazer BMX, bicicross, o que quer que seja, você vai andar de skate muito menos, e ninguém começa a correr desde criancinha e vai participar de São Silvestre, né, quando tem 5 anos de idade ou 7 anos de idade, enfim, o que também você acha desse contexto da natação que foi te fisgando, ou quais foram as coisas que foram te fisgando? Você curtia competir? Você curtia nadar só por nadar? Você curtia depois, diz que eu vi no teu podcast, né, no Sportcast VO2, que você nadava as maratonas lá do Igor já meio a contragosto, porque treinava a semana inteira e no final de semana tinha que competir as provas de 4, 5 quilômetros, né? Aí eu fiquei pensando, bom, por que você não nadava só 3 vezes por semana nessa fase? As outras 2 você descansava e no final de semana você nadava as maratonas. É porque o treinador não ia deixar, é porque a equipe não faz isso, é porque a natação exige esse comprometimento, né? Exato. Que eu acho que é legal, mas eu não sei se existe uma natação hoje no Brasil que a pessoa possa nadar, que seja um adolescente, uma menina de 10 anos, pelo esporte, pelo exercício, que você nade 3 vezes por semana. Talvez numa academia de bairro, sim, né? Mas eu acho que você não vai ter companhia, porque as meninas que querem nadar, os meninos que querem nadar nessa idade, ou eles vão para um clube, como você foi para o Espéria, e aí vão se tornar da equipe de competitiva, que vão nadar federados, que vão ter que participar X vezes por ano dos campeonatos X, né? Enfim, fala um pouquinho aí disso para eu tentar entender um pouquinho mais como é que é esse cérebro aquoso, meio gelatinoso dos nadadores. Cheio de cloro. Acho que o segredo é que tá cheio de cloro, aí já não pensa, não pensa mais. Eu lembro, assim, eu comecei com 4 anos e tem foto, a minha mãe tem fotos, assim, de competição, já com 5 anos tinha competição na academia. Só que eu lembro que eu encarava tudo com uma grande brincadeira, vai pra criança, maravilha, vamos divertir, vou ganhar uma medalhinha, e, né, sempre muita brincadeira, sempre muito... E meus pais, eles nunca falaram assim, olha, você tem que treinar. Meus pais, eles não são muito do esporte. A minha mãe teve o sonho, quando ela era mais nova, de fazer educação física, que ela gostava de jogar handball, mas foi pra contabilidade, não se aprofundou no esporte. Então, meus pais não têm um histórico esportivo, assim, não vou dizer que meus pais... foram grandes entusiastas, assim, vocês têm que fazer o esporte? Não, tem que fazer porque é pra saúde. É saúde, tem que fazer por causa da saúde, porque tem que aprender a nadar. Teve a minha irmã, né, o caso do problema respiratório que ela tinha, e também porque a gente ia sempre pra praia, então tem que saber nadar pra não afogar. Então essa era a linha do esporte na minha casa. Então nunca teve, assim, uma pressão, você tem que ganhar uma competição, você vai pra Olimpíada, essa coisa que eu comentei da faculdade, de conseguir uma bolsa, meus pais nem sabiam que era possível. Porque pra eles esporte era só saúde. Então eu fui crescendo, fui participando das competições, e eu acho que você vai meio que natural, como você comentou, da equipe, né? Então eu fui da academia, aí quando você 2 vezes por semana, aí 3 vezes por semana, aí o treinador, por que não 4? E aí, gente, de segunda a sexta todo mundo pode? E aí de sábado uma competiçãozinha, e você vai indo com a equipe. E aí eu percebi que eu me dava muito melhor e que eu gostava muito mais dos treinos do que das competições em si. Porque as competições, quando você vai crescendo, elas deixam de ser tão divertidas, tão lúdicas, né? Exato. E aí começa a competição. Você percebe que tem gente que nada melhor do que você, né? Exato. Você começa a perceber que você não é o melhor e que se você não é o melhor, você vai ficar no segundo, terceiro, às vezes você nem sobe no pódio. Tem aquela coisa na equipe mesmo, né? Dentro da equipe você começa a perceber que tem os mais rápidos, os que estão aprendendo ainda. Então eu fui me distanciando um pouco desse lado competitivo. Não vou dizer que eu não sou competitiva, sou competitiva. Como, né, todo mundo que pratica esporte em algum pontinho, pelo menos, tem um mínimo de competitividade, nem que seja com você mesmo. Mas eu comecei a gostar muito mais dos treinos, e eu gostava do processo de estar com a equipe, dos treinos longos, aí eu comecei a perceber que eu gostava de treinos longos. E, de novo, meus pais nunca colocaram nenhum tipo de pressão. Então, às vezes, você nunca pensou em ir para as Olimpíadas? Não. Porque na minha cabeça nunca tinha, essas pessoas não falavam, eu não tinha pessoas que falavam, olha, você tem que treinar pra ir pra competição. Você não queria ganhar o Mundial? Não, porque eu tava lá pra me divertir na piscina. Então acho que isso também vai, assim, corrobora um pouco essa coisa de gostar mais do treino do que da competição. Porque a competição, o fim dela era ganhar uma medalha e ser a melhor de alguma coisa, mas os treinos na semana, eu tinha equipe, eu tinha
eu gostava muito da sensação pós-treino, que você comentou, né? Uma boa noite de sono, você sai com o pulmão inchado. Eu gosto muito da sensação da natação quando você dá aquela respirada depois do treino, que seu pulmão tá... É legal isso, Nossa. Não é? Eu adoro essa sensação, meu. É muito gostoso, você tá respirando o mundo, né? Você respira Exato, e você abre, exato. Eu adoro essa sensação. Então eu tirava muito mais dos treinos do que das competições. Eu ia pra, inclusive... aí quando vem a adolescência, né, você começa a se sentir super inseguro com 1 trilhão de coisas, nas competições bem dos 13 aos 14 anos, assim, eu sofria, tipo, não quero ir, pra que eu vou perder, deixa eu só treinar, e o treinador, não, você tá maluca, você tem que ir lá competir, você tá na equipe pra isso, eu tô na equipe pra ficar na equipe, não quero competir, eu tô na equipe porque eu quero nadar. Então eu acho difícil, assim como você comentou, um adolescente hoje, eu acho muito difícil ele conseguir encontrar um clube que dê uma estrutura pra ele treinar e que vai deixar ele treinar só 3 vezes por semana. Acho muito difícil. Ele vai ter que ir pra uma academia e aí ele perde essa experiência de equipe. Aí ele perde Isso porque, sei lá, talvez em algumas academias exclusivas de natação você ainda consiga manter um pouco disso, mas, cara, o que a gente vê em academia, enfim... Hoje em dia, tem a turma dos nadadores que são masters, né, que eventualmente competem, né, eu nadei algumas vezes com a turma da Martinha, por exemplo, há alguns anos lá na Bodytech, que era a Fórmula antes, aí você vê que tem a turma, mas assim, é aquela turma, e depois com a proliferação das maratonas aquáticas, das provas, né, dos desafios, das travessias, aí a galera se organiza de viajar e tal, mas não é a mesma coisa de que quando você é adolescente e você busca fazer parte daquele contexto, daquela turma, você quer fazer parte daquele, né, você quer ser aceito como também um igual àquele lá, que faz parte da adolescência. Agora, hoje em dia, você é mais amiga, ou você tem turmas no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, da turma da natação, dos clubes que você passou do Espéria do Corinthians, ou mesmo lá do Oregon, lá de Salem, ou você é mais amiga das turmas da escola, ou meio a meio, enfim? Isso dói um pouquinho, porque eu não tenho contato quase com o pessoal do Espéria. Assim, a equipe que eu nadava no Espéria, eu quase não tenho contato. Eu tenho contato, sim, sigo no Instagram, no Facebook, eu acho que certamente tenho bastante gente da época do Espéria, mas não tenho contato direto. E do Corinthians tem a Amanda, que é minha amiga até hoje, mas poucas pessoas, consegui com poucas pessoas por perto, porque você não vive mais aquela vida, né, da equipe. Então, eu saí do Espéria pro Corinthians, e aí, na adolescência e tal, então, não vamos mais falar com a Isabela, né, você acaba se distanciando. Saco, meu. Né? Acontece. E aí eu entrei no Corinthians, eu criei a minha turminha, mas eu fiquei 1 ano no Corinthians, e aí logo parei. E aí do Corinthians ficou a Amanda, tinha alguns amigos ainda que eu mantinha um certo contato, mas que eu consegui manter um certo contato, mas que agora, hoje em dia, realmente só ficou uma amiga. Encontro as pessoas nas competições, reconheço, falo oi, e aí hoje eu já me acostumei a treinar sozinha, e eu tenho dificuldade em treinar em equipe. Porque desde que eu parei de nadar efetivamente, eu não sou mais federada, cheguei nos meus 18 anos e falei, não quero mais nadar, federada, em competição, eu aprendi a treinar sozinha. Então, quando você vai numa academia, é uma raiazinha pra você, né? E aí, depois, quando você começa a fazer treinos por planilha, que eu faço com o Samir, aí você e a sua planilha. E aí, aqui em Brasília, que eu voltei a ter uma equipe, que hoje eu treino no Minas Brasília daqui, no Minas Brasília Tênis Clube. E lá tem uma equipe, e eu faço o treino do Samir, só que todo mundo a gente vai tentando encaixar os pedacinhos dos treinos, e aí eu tô reaprendendo, assim, a treinar em equipe. A Ana, às vezes, a gente consegue juntar o horário e tal. Mas essa coisa de amizade, muito mais a escola. As minhas amigas da escola, e que viram todo o meu processo de natação, e que entendiam que eu não podia ir na festinha porque eu tinha competição no dia seguinte, e que eu não podia fazer o trabalho da escola à tarde porque eu não podia faltar no treino. Elas estão comigo até hoje. Essas amigas, eu tenho um grupo que segue comigo até hoje, que passaram por todos os momentos. E eu fiz essa pergunta porque eu acompanhei durante muitos anos, embora, né, de fora, a turma que treinava no Esporte Clube Pinheiros. A gente percebe que, cara, existe a natação, por ser um esporte, na hora que você tá lá na piscina nadando, você sozinha competindo,
é um esporte de equipe nesse sentido, né? A equipe do Esporte Clube Pinheiros, a equipe do Espere, a equipe do Minas Tênis de Brasília, do Minas Tênis de Minas, de Belo Horizonte. A gente percebe que existe uma comunidade, uma comunhão muito grande, né? E eu via o pessoal no vestiário, super entrosado. Isso aí. Cara, E eu imaginei que, por isso que eu fiz essa pergunta, que você tenha curtido também a natação pelas suas amigas, amigos, né? Pela comunidade, pela turma das equipes dos clubes onde você passou. Mas, por mais que você tenha talvez curtido na época, eles não perduraram até hoje, né? Sim, exatamente. Eu curti muito o momento que eu vivi, assim, o pessoal do Espera... foi bem quando eu entendi o que era um treinamento, eu entendi o que era uma equipe, o que era ser federado, e aí que tinha competição, aí todo mundo vai no ônibus junto... Então foi realmente uma família, assim, você vira, e você convive com a pessoa, com aquele grupo de pessoas 6 vezes por semana, várias horas. Eu brincava que eu passava mais tempo com a equipe de natação do que com a minha família. Então. Né, meus pais eu via de manhã e à noite, então... E aí o Corinthians também, eu lembro que eles tinham um espírito de equipe muito forte, que no Espera não tinha, só que eu tinha aprendido nos Estados Unidos com a equipe lá do Bearcats de Salem. E eu achava muito legal essa coisa de sempre estar unido, então você não tá competindo nessa etapa, mas você vai pra torcer. Ah, você já nadou uma prova? Não, você não vai embora, você vai ficar até o final da competição. Isso aí, fica lá e torce. E você vai torcer. Lá no Bearcats, as regras são um pouco diferentes das competições. As competições são bem inclusivas, assim, por exemplo, por exemplo, no Brasil é árbitro, né? Sempre árbitro nas competições das federações. Lá nos Estados Unidos, eu lembro que os pais podiam ser os árbitros, então eles se inscreviam, tinha uma autorização, né? Então vira uma coisa bem família mesmo. Então, tipo, a mãe da minha amiga tá pegando o meu tempo. E ela tá lá na ponta da piscina contando os meus laps, né? As piscinas com aquela plaquinha. São os amigos. E aqui como a Federação Aquática Paulista, não sei como que é o nome agora hoje em dia, mas a Federação Paulista, ela tem, legal, né, os árbitros. E isso eu aprendi nos Estados Unidos e quando eu, enfim, voltei pro Brasil, eu vi que era um pouco diferente, mas no Corinthians tem essa coisa do espírito de equipe, assim, bem forte. Só que assim, você tá vivendo aquele momento. Quando você não faz mais parte, você se distancia, porque você não vive mais aquela realidade, né? Mas é tudo bem intenso, assim, é bem... E eu sinto saudades, muitas saudades, mas foi uma época muito gostosa da minha vida. Nos Estados Unidos, de novo, né, a equipe lá em Bearcats, que eu nadei, do McNary, que era a minha escola, eu tenho mais, na verdade, eu acho que eu falo mais com eles do que com os equipes do Brasil, Tenho contato com a técnica ainda, e eles são, assim, lá tinha todo final de semana, sei lá, todo sábado à tarde, algum lanchinho junto pra não ficar só piscina. Então, a gente vai jogar boliche, vai comer um lanche. Para promover a atmosfera que do ponto de vista prático, para o adolescente, para o jovem adulto, cara, isso é o que faz a pessoa gostar daquilo, né? Isso. É igual quando você faz uma faculdade. Não adianta você ir para a PUC, sei lá, de manhã, estudar, sair, não voltar e não fazer mais nada lá. Você não vai ter esse vínculo, né? E a gente percebe que talvez seja um dos segredos dos americanos é colocar o esporte no estilo de vida das pessoas, por mais que nem todos vão ser nadadores olímpicos ou mega campeões, mas você tem uma atmosfera que favorece. E aí, se lá você quiser ser um mega nadador e se dedicar para ser um Michael Phelps da vida, legal. Você vai se dedicar, você tem a estrutura, né? O ambiente, né? E se não... E você vê senão você só e a fica própria ideia dos nada. pais, exato, e a própria ideia dos pais estarem podendo participar, pô, aí você, né, os pais ficam animados, aí todo mundo à noite vai, vamos ter que dormir cedo, porque amanhã nós temos que acordar cedo e ir pra piscina, que nós vamos ser os árbitros, vocês vão nadar, aí nós vamos pegar carona com o vizinho. Exato. Cara, eu não sabia disso aí, que legal, cara, que legal. E a minha família, que me hospedou, e que hoje é minha família, a minha extensão, eu chamo de mãe e pai, a minha irmãzinha, é minha família, ninguém tira essa família de mim. Eles, que legal. Quando eu cheguei lá, adolescente, 15 anos, e aí a primeira coisa que eu pedi, né, já no meu application, quando eu mandei as cartas pra aplicar pra família, eles sabiam que eu era nadadora. E uma das coisas que eu pedi é, por favor, me ajude a encontrar um lugar pra treinar, que eu preciso treinar. E aí o meu pai de lá, eles moravam em Kaiser, né, mas Salem é 15 minutinhos, assim, é bem do ladinho. Ele trabalhava em Salem, ele que pesquisou os clubes, aí ele achou esse clube dentro da faculdade, e aí ele foi tomando gosto, ele me levava nas competições no começo, ele me levava e deixava, ou ele pedia pra eu pegar carona. Aí ele comprou uma cadeirinha, aquelas de montar.
Aí ele levava, aí ele ficava observando, aí ele percebeu que os pais participavam. Como é que faz pra participar? Aí, você tem que se inscrever. Aí ele começou a participar. E a minha mãe de lá era totalmente contra o esporte, ela gosta de música, cozinhar, essas coisas de esporte, imagina, canso só de pensar. No final, tava lá pegando tempo. E, olha que legal. Sabe? E hoje, minha irmãzinha dos Estados Unidos tem 16 anos e ela nada. E o objetivo dela é bater o meu recorde que eu deixei no quadro da escola do McNary. E ela que fala legal, que ela que treina legal, pra... E os meus pais acompanham ela, então, assim, hoje eles já sabem como funciona, né? Então, eles participam das competições, eles são os árbitros também, tomam tempo, ajuda a comprar roupinha, maiô, sabe que tem que comprar equipamento que faz parte do processo, tem que comprar um monte de coisa, e fica nervosa na hora da competição, eles já sabem. Então, essa parte, assim, muda vidas, né? Assim, você vai trazendo pessoas para uma coisa positiva, né? Um grupo de... Todo mundo tava ali para se divertir, um monte de adolescente querendo nadar, e os pais, não, bora fazer isso acontecer, então... É bem... Cara, que legal. Uma nostalgia gostosinha, assim. Legal. Agora, fala dessa tua ligação lá atrás com as águas abertas, né? Que eram provas que o seu treinador, lá na época, acho que do Espéria, né? Isso. Colocava você e a turma para nadar de vez em quando, nesse circuito do Igor, e que você não curtia, mas você não curtia porque era mais natação. O fato de nadar em águas abertas... muda completamente da natação em piscina, né? Um outro universo, né? Por conta de tudo que envolve você nadar num lugar que você não tá vendo a profundidade, você não sabe o que vai ter e tal. Isso para você não era um problema. O teu problema era ter que nadar mais tantos quilômetros, né? Num ritmo forte no final de semana. Ter que acordar cedo, viajar. Exato. A travessia, né, as maratonas aquáticas, nesse circuito que eles apareceram, eu acho que já tinha, e o clube, ele pensou, o treinador, né, pensou em mais um circuito para chamar atenção dentro do clube. Então, olha, se a gente for campeão do circuito, a gente vai conseguir mais atenção do clube. Então, talvez, porque na época, a natação competitiva do Espéria, o que eu me lembro mais ou menos da história era que tinha uma equipe muito boa, e aí ficou um ano parado, o treinador saiu, e esse treinador tava tentando reerguer, sabe, a equipe competitiva quando eu entrei. 2005, vou lembrar exatamente o ano, mas por aí. E aí... ele achou esse circuito, né? O Igor, ele participava da organização das competições regionais, então o Igor estava lá todo final de semana nas piscinas. Eu acho que ele começou a falar, olha, também o de maratonas, também tem o de maratonas. Às vezes tinha de fim de semana que tinha na piscina no sábado e a maratona no domingo, e segunda você tinha que estar na piscina para treinar de novo. E aí o nosso treinador animou, porque a gente tinha uma equipe grande, e aí era por pontos, né? Ou a pontuação por equipe. Ele botava todo mundo pra nadar todas as provas. Nadou a curta, era sempre curta, média e longa. Eu acho que até hoje é assim. E ele botava a gente nas 3 provas, uma atrás da outra. Até que o Igor começou a colocar ao mesmo tempo a largada. Aí não dava mais. Mas quando não era ao mesmo tempo a largada, botava todo mundo pra nadar tudo. Caraca, meu, tinha que nadar demais. Tinha que nadar muito. E aí a gente ficava... 13, 14 anos, a gente não quer o fim de semana inteiro também, né? Fica o sábado inteiro lá no Baby Barione, naquela piscininha abafada, no regionalzinho. Aí domingo tem que ir lá pra São Bernardo do Campo, nadar na represa. Era, né? Os adolescentes ficavam chateados. Então, esse primeiro contato que eu tive com a maratona aquática, eu não gostei por isso, como eu comentei com você. Era mais uma coisa, só que aí eu fui percebendo, poxa, é divertido, né? É uma sensação diferente. Não tem eu nunca fui muito boa de virada. Então não tem a virada na piscina, então eu não tô perdendo tantas exposições por causa da minha virada, da minha largada. Meu tempo de reação nunca foi muito bom, né? Sou fungista, então... isso aqui é interessante. Aí eu fui gostando, até que eu ganhei meu primeiro troféuzinho, tá lá na casa da minha mãe, 3º lugar. Acho que a prova é curta, de 1000 e alguma coisa. Mas eu fiquei tão feliz, Michel, eu falei, posso me divertir nisso aqui. E eu lembro que nessa competição, Martinha participava desse circuito, eu não sabia, mas na época ela estava treinando pro canal. E eu lembro que ela ganhava tudo. Ela ganhava longa, ela ganhava média, e ela sempre estava cheia de troféu. E eu falava, um dia, né, eu vou nadar que nem aquela moça ali. Eu vou nadar que nem ela. Eu não sabia nem, né, assim, eu não conhecia a Martinha. Eu falava, não, mas eu vou nadar que nem aquela moça, eu vou conseguir. E calhou que hoje em dia nós somos amigas, e ela que me inspirou, porque eu olhava e falava, não vou nadar que nem... E ela sempre passava vaselina, e a gente, uma equipe que vem da piscina, né, a gente não sabia muito das coisas, então a gente aprendia, o pessoal tá passando vaselina, aí os pais iam,
por que tá passando vaselina? Ah, pra não assar, compra vaselina pra equipe. Aí todo mundo lá, besunto, vaselina. Ah, tem que pôr a vaselina no tornozelo, porque as pessoas estão puxando o tornozelo um dos outros. Põe vaselina no tornozelo também, pra não puxar o tornozelo da pessoa. Então, foi aprendendo, né? A equipe foi entendendo como funcionava. E aí eu aprendi a gostar assim, mas no começo, eu lembro muito bem, a minha primeira prova do maratona aquática eu odiei. Eu falei, ai, que saco. Tava um dia escuro, a Billings estava super escura, a represa estava super escura. Aí quando você pisa, né, aquele negócio de barra, aquela lã, assim, eu falei, saco, tenho que ficar aqui 3 vezes, 3 largadas, né? Mas aí depois, no final do ano, eu já tava gostando, e aí, então, eu comecei a ter mais prazer, e eu lembro até que teve algumas provas, né, que eu pedia pro treinador, deixa eu ir só na maratona, não me cansa no regional, não me bota pra nadar 800 e 1.500 no regional pra domingo nadar, deixa eu só na maratona. Não, tem que nadar os dois. E aí eu, né, enfim, enquanto eu não saí dos federados, eu tive que sempre deixar maratonas pro segundo plano. Uhum. E coincidiu com a tua aptidão física, né? Se você já era fundista e estava se descobrindo cada vez mais fundista, e claro, com o passar dos anos, a gente não vai ficando mais rápido, né? Então, o fato de você estar mais confortável nadando provas de 3, 4, 5 mil, também deve ter colaborado. Com certeza, assim, assim, no começo, quando eu comecei nas academias, todo mundo, o que tinha de prova era 50 e 100, né? Então, e aí logo eu percebi que não era pra mim, que eu não tinha essa velocidade toda. Aí quando eu entrei no Sperry, eu ainda nadei algumas provas de 200 e 400. 200 eu me divertia, mas assim, não dava velocidade, eu não conseguia. Eu me divertia porque eu achava uma prova legal, assim, de estratégia, assim, eu pensava sempre, era negativo, né, que eu tinha que fazer. Então eu contava braçada, me divertia. Meu treinador falava, você tá se divertindo demais e nadando de menos, que você não tá rápido. Porque passava rápido, sabe? Legal. Aí os 400, eu sofri um pouquinho, porque eu sempre queria fazer o negativo que eu fazia no 200, mas aí por 100, né, e aí eu morria no final, mas aí comecei a sentir dor. 800 já era mais sofrido, e o 1.500 eu gostava. 1.500, por incrível que pareça, todo mundo sempre acha, né, que é a pior prova, eu gostava, eu achava muito legal. Tanto que as minhas melhores parciais da vida são em 1.500. Ah, curioso, cara, é muito legal. Curioso, assim, não faz sentido nenhum. Meu treinador queria me bater, né, ele queria jogar a prancha na minha cabeça, né, Isabela, como é que a parcial é melhor do que na prova, mas... Então eu acho que foi natural, realmente, quando eu comecei a nadar, eu me sentia bem, porque eu tinha essa aptidão para longas, né, longas distâncias, essa resistência, né, que eu não sabia a princípio quando eu comecei a nadar, mas que a gente vai descobrindo. E sempre crawl, né, eu nunca me aventurei nos meio fundo. O teu estilo, eu ia falar isso, o teu estilo sempre foi crawl. Sempre foi crawl, e assim, eu cheguei a nadar costas para completar revezamento, sabe, quando tem um buraco lá, Isabela, vai tu mesmo. Nadei costas, treinei acho que 1 ou 2 anos costas, então se alguém, porque sempre tem, né, qual é o seu primeiro, qual é o seu segundo, quais são as suas provas e os nados. Era costas o meu segundo nado, mas assim, antes 1.500, 800, 400, 200, aí o 100 livre ainda pra sofrer chorar, aí sim um 100 costas, pra completar um revezamento, sabe? É nessa ordem de, não todas as provas de crawl pra ir um costas, porque eu nunca treinei outra modalidade a fundo, assim. Uma curiosidade que me surgiu aqui agora. Você conhece alguém que nadava na piscina, outro estilo que não o crawl, e depois foi para as águas abertas e teve, assim, um êxito, né? Não necessariamente ser campeão, mas chegou a nadar bem? Ou quem vai quem sai da piscina, né, e vai para as maratonas aquáticas, quase que obrigatoriamente era um nadador de crawl? Porque não tem, né? Acho que não tem ninguém nadando peito nem costas nas travessias, né? Não. Você não vê isso, né? Não. Assim, para fazer uma prova de maratona aquática, uma prova de água aberta, em geral é crawl. Mas eu lembro, por exemplo, no Espéria, alguns amigos de meio fundo e que nadavam também um 200 borbo ali, que curtiam a borboleta, nadavam bem as águas abertas. Mas aí eu acho que é porque borboleta também precisa de resistência. Exato. E aí a pessoa acaba jogando isso no crawl na prova de águas abertas, mas eu nunca vi uma pessoa, só que eu sei que tem histórias, tem uma pessoa que nadou o Canal da Mancha nadando borboleta. Algumas pessoas já nadaram o Canal da Mancha nadando borboleta. Uau! Caramba, acho que isso eu não descobri aqui nas minhas pesquisas. Isso existe, inclusive acho que esse ano, o ano passado, teve um novo recorde de borboleta, alguma coisa assim.
Pessoa nadando borboleta. Isso aí pra mim é insano, eu não consigo conceber. Não, nadar 1.000 metros borboleta na piscina, e eu conheço algumas pessoas que já nadaram isso, eu já acho bizarro você nadar, né, fazer não é nem série, você fala, vai nadar 1.000 metros borboleta, né, sem parar. Sim. Tá louco, meu. Não consigo. Agora fazer o Canal da Mancha. Ou o Canal da Mancha, de borboleta. Eu sei que eu, inclusive, depois posso procurar e passar pra você o nome, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas assim, na equipe, então, as pessoas que nadavam borboleta, eu lembro que tinha uma aptidão maior para as águas abertas, mas de forma geral, quem vai pra competição é crawl. É nadar crawl mesmo. E o que te fez depois, em 2012, 2013, você falar assim, cara, eu quero nadar e vou nadar 14 bis. Já começar numa prova tão famosa, uma prova longa, né? Assim, o que foi o estopim que falou, não, eu já vou direto para essa? Então, quando eu parei em 2009 foi meu último ano, né? 2010, em janeiro, eu falei, não, vou só estudar, não vou mais, porque eu tinha recebido a notícia negativa da faculdade, né? Fiquei triste, falei, vou fazer cursinho, estudar no Brasil. E eu parei de nadar, literalmente. Em janeiro foi a última vez que eu nadei, mandei um e-mail pro meu técnico, não tive nem coragem, peço perdão aí, técnico, se você estiver me ouvindo. Mandei um e-mail, que eu não tive coragem, fui pros Estados Unidos passar um mês lá sabático, fiquei com a minha família, falei, não quero mais nadar. Aí voltei e fiquei só no cursinho. Aí sabe quando a sua cabeça vai dando uns nós, você não se sente bem, você não se sente à vontade, você se sente perdido. Falei, não, mas vou estudar. Comecei a faculdade no meio do ano, em agosto. E eu descobri que tinha natação na PUC, né? Os treinos eram no Baby Barione, inclusive, de noite. Fui em alguns, aí às vezes no sábado de manhã eles iam lá no Pacaembu. Ia também, só que era tudo muito aleatório, assim. Nada 1.000. Hoje a gente vai nadar 2.000, sabe bem? E aí eu não fui me adaptando muito. E eu percebi que eu tava muito irritada. Óbvio, como todo atleta, engordei, né? Então, não me sentia bem com o meu corpo, não me sentia bem com a minha energia. Eu tinha pouca energia, sabe? Eu sentia falta daquela coisa que a natação traz. E aí, então, eu pedi pra voltar a nadar, pedi pra minha mãe, né, pros meus pais, me ajudarem com a academia pra voltar a nadar. Então, eu nadava 2, 3 vezes por semana ali na academia e tal. A travessia 14 bis, a primeira vez que eu escutei, que eu ouvi falar pela primeira vez, foi de uma coleguinha, o nome dele era Ariel Rocha. Ele era bem pequenininho, ele era novinho e pequenininho. E eu lembro que ele comentou, quando a gente começou a fazer essas maratonas aquáticas, ele falou, meu pai já me levou pra fazer uma tal de 14 bis, nadei 24 quilômetros. Aí a gente olhava assim pra ele, Ariel, para de mentir, menino, que 24 quilômetros, ó, você é criança. Ele, não, nadei 24 quilômetros, aí tinha um barquinho que vinha atrás de mim, contava a história, a gente, Ariel, para de lorota, né, pelo amor de Deus. Só que eu ficava com isso na cabeça, e quando a gente começou no Maratonas Aquáticas, o Ariel, apesar de pequenininho, ele ganhava tudo, porque ele sabia os esquemas, e tinha que passar a vaselina, e a sunga, e não sei o quê, então ele sabia tudo. Eu falei, será que esse rapazinho tá falando a verdade, né? E eu fiquei com essa história na minha cabeça. Mas eu nunca pesquisei, naquela época no Espera, eu não cheguei a pesquisar nem nada. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e aí eu acho que alguns anos depois eu pesquisei e vi que era verdade, tem o nome dele lá, ele completou a prova real, ele nadou mesmo. E aí depois mudaram as regras, né, mudou até o trajeto. Ele nadou quando era o contrário, quando era Santos-Bertioga, agora é Bertioga-Santos, não, Santos-Guarujá. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né, e aí então eu nadando em academia, conhecia a técnica de Santana do Parnaíba, nadava por eles naquelas competições de cidade, sabe? Jogos de cidade, esqueci o nome, mas eu participava representando Santana de Parnaíba. Nas maratonas aquáticas também participava representando eles, mas tudo bem, né? Bem leve, só pra me divertir, pra me manter ativa. E aí eu senti que eu precisava de um desafio, porque eu tava muito monótono. Aí eu falei, vou pesquisar aquela 14 bis que o Ariel falou aquela vez lá em 2000 e tanto, né, 2004. E aí eu vi que ia ter, em 2013 ia ter, quando eu pesquisei, falei, não, mas eu preciso de um ano pelo menos, porque eu falei, nossa, eu tô tanto tempo sem treinar, eu vou me afogar, não sei, vai ser eu sem nadar, 24 quilômetros, e acho que o máximo que eu tinha nadado era 5, que é a prova longa do Igor. Então, exato, eu nunca tinha passado 5 quilômetros. Em águas abertas, né? Piscina, torturas, já tinham acontecido muitas torturas de 12, treinos de 12, 13. Mas, e aí eu encontrei a 14 bis como uma coisa pra me animar. Pra me deixar, ter um objetivo, né? E me desafiar, assim, que eu falei, nossa, será que eu consigo nadar 24 quilômetros? E então, 2013, eu coloquei como objetivo, aí eu
aumentei, acho que eu nadava, sei lá, 2 ou 3 vezes, eu comecei a nadar todos os dias na academia. E aí eu comecei a procurar técnico, que eu percebi que os professores da academia, eles estavam me apoiando, mas eu precisaria de um plano, né, efetivamente. Exato, comecei a pesquisar os técnicos, comecei a pesquisar como funcionava para treinar para uma prova dessa. E foi quando eu conheci o Paulo, ele me ajudou também. O Paulo tinha, olha que coisas, né? Paulo César morava em Assunção, lá no Paraguai. Um amigo dele era casado com uma moça que nadava com um treinador que chamava Eduardo Modenês. E esse Eduardo Modenês, treinador que dá treino aí em São Paulo, ele passava planilhas de treino. E eu tava pesquisando, quebrando a minha cabeça, meu Deus, onde eu vou achar um treinador pra me treinar pra 14 bis? E você entrava no site do Eduardo Modenês nessa época, e era tipo, 14 bis, tantas vezes, já nadamos, nossa equipe, venha nadar com a gente. E o Paulo lá em Assunção, ele falou, olha, conversa com esse moço aqui. Então, né, eu acabei de conhecer Paulo César, e ele tem um amigo que conhece, as coisas que vão conectando na vida. Então, aí eu conversei com o Eduardo Modenês, ele começou a me treinar, então em 2014 foi basicamente todo final de semana eu fazia treino em água aberta, e eu voltei a participar do circuito do Igor, bem assim, bem forte, participando de todas as provas também, curta, média, que é uma longa. maneira ótima de você treinar, ganhar volume, experiência, Exato. né? Foi, assim, essencial. Em 2013, eu acho que eu participei da Fuga das Ilhas, em 2013, no final, que foi que o Paulo, foi a primeira prova dele, que ele quase morreu afogado, foi ótimo. E... Fuga das Ilhas e Rei Rainha do Mar, 2013 também, pra dar uma animadinha. E aí, 2014 foi bem circuito do Igor, Rei Rainha do Mar, e qualquer outra prova que aparecia de águas abertas eu ia. E foi assim, então, que eu coloquei a 14 bis como um desafio pra me animar, pra treinar e ter um objetivo e ver se eu consigo, porque eu ficava, será que eu consigo? E eu queria saber, eu queria curiosa, assim, será que dá pra nadar 24? E foi. E você foi, né, você fez em 5 horas e 45, né, mais ou menos? Isso, 5 horas E você foi cantando 876 vezes a música Imagine, é isso? Exato. Porque nessa época foi exatamente isso, eu cantando a música Imagine. Eu esqueci Que dá o nome. 876 vezes, mais ou menos, se você Nossa! começou cantando logo nas primeiras braçadas. Eu fiz as contas Você aqui. fez as contas? Nossa, deve ter sido isso, então. Mas eu contei do começo. Segundo o YouTube, são 3 minutos e 8. Nossa, eu cantei, então deve ter sido umas 800 e tantas vezes, viu? Você sabe aquela nadadora, como que é o nome dela? Que nadou de Cuba? Diana. Diana, essa mesmo. Tem Ela- um documentário, uma senhora, né, na Uma verdade, senhora. ela conseguiu com 64, a história dela Depois de 6 meu Deus do tentativas, céu. é maravilhosa. O livro dela é ótimo, inclusive, é muito bom. Você assistiu o documentário? Você lembra da parte que ela canta? Diana Niad, eu assisti. Ela canta Imagine. E quando eu tava me Eu não preparando... vou me lembrar disso, Quando eu tava me preparando pra 14 bis, eu não sei nem se o documentário já tinha saído, mas eu vi alguma coisa no YouTube dela falando, quando eu vou fazer treino, ela tava no barquinho assim, ela tava com a mão na cintura, toda besuntada, quando eu vou treinar, treinos que eu não quero treinar, eu canto. E eu canto Imagine. Veja só. E aí ela mergulha e ela fica cantando Imagine. Eu falei, nossa, maravilhosa, uma ótima ideia ter uma música pra cantar, né? E foi, eu nadei 14, o primeiro ano da 14 bis foi cantando muito Imagine. É muito... E correspondeu às expectativas, você conseguiu nadar, obviamente, né? Você deve ter ficado super contente, porque é uma distância considerável, Sim. né? A pé já é uma distância longa, imagina tendo que nadar, né? Que é muito mais lento. E foi aí o bichinho o mosquitinho das travessias te picou de fato, né? Dessas provas mais longas. Foi. Como teve muita preparação, Michel, na largada eu tava muito ansiosa, tava muito nervosa, assim, tava, sabe, assim, você vê as fotos, eu não tinha nem expressão, eu tava, será que vai dar certo? Me preparei tanto. E em 2014, né, eu era estudante ainda já tinha feito de 22, mas ainda era estudante, fazia estágio, então foram muitos treinos, 5 da manhã, e aí, às vezes, do horário do estágio, antes da aula, eu conseguia nadar mais um pouquinho, então foi uma dedicação, assim, em 2014 foi muita dedicação. Não fiz musculação, acho que isso é uma das coisas que hoje eu lembro do meu ombro, né, mas era muita natação, assim, me dediquei bastante. Então eu tava, puxa, eu me dediquei tanto e agora é a hora, será que vai dar certo, né, e eu fiquei bem ansiosa na largada. Então eu lembro que a primeira metade, assim, da prova, eu tava tensa. Eu não tava curtindo, sabe? E eu tava voando, a maré tava a favor, tava tudo a favor, tava maravilhoso. Tava tudo certo. Só que aí quando chegou ali no Largo do Candinho, eu falei, opa, mas eu não tô curtindo, eu não tô... Tá passando e eu não tô... Sabe, você fica meio...
que tá, né? Onde eu tô? E aí eu lembro que da metade pra frente, aí sim valeu. Sabe quando começa a valer a pena? Que você fala, não, eu treinei pra isso aqui. Não, é isso. Olha ali a árvore, olha... E eu gosto de ficar olhando tudo em torno, eu olho pro céu, vejo passarinho, e eu queria ver tudo, queria sentir tudo, absorver tudo, porque eu sabia que tinha passado da metade. Porque eu sabia no mapa que era o Largo do Candinho, né? Eu não olhava o relógio. Aí, lógico que tem aquela... que é clássica, né, pra todo mundo que for nadar 14 bis, os últimos 4 quilômetros que você vê a ponte não chega. Aí eu vivi isso intensamente, aí o meu técnico apareceu no final da prova, faz um sprint de 4 quilômetros. Aí eu mandei ele pra aquele lugar, foi épico, foi maravilhoso. Mas quando eu terminei a prova muito feliz. Muito, muito feliz. E aí foi exatamente, o bichinho me picou, o bichinho de águas abertas. Porque é que nem a maratona pro corredor, né? Quando você faz 42 quilômetros, se você não quer ir pras... Que tem maratonas, além da maratona, desculpa, tem outras provas, tipo 50, 200 de corrida, né? Isso, que eu acho que as ultras. As pessoas que são muito doidas. Muito doidas pra correr tudo isso, eu não consigo não. Mas a maratona aquática, eu terminei, ela tem isso também, né? E agora? Nadei 24. O que eu vou fazer? Né? E aí foi me picando assim quero mais uma, agora eu quero nadar no mar aberto, agora eu quero nadar água doce, agora eu quero, e aí você vai inventando, né, desafio, você vai procurando desafio pra nadar. E foi, mas a 14 bis foi o pontapé. A cena, né, das travessias e das ultramaratonas aquáticas aqui no Brasil, assim, cresceu um absurdo, né? Eu não acompanho muito de perto, mas aqui, através dos convidados do Endorfina, eu tenho descoberto que, cara, o negócio hoje aqui no Brasil é excelente. É maravilhoso. Né? Você tem N possibilidades, N provas para participar e tudo mais. Você consegue se divertir, né, para todos os gostos, água mais quente, água mais fria, água com correnteza, sem correnteza, água doce, água salgada. Que legal isso, né, cara, porque pro esporte é legal, para quem também, enfim, um pouco mais velho, não é mais nadador competitivo, você tem uma opção. Para os triatletas é legal e, né, e introduz as pessoas ao esporte, para as academias é legal, gera todo uma cena, né, todo um mercado aí de pessoas que vivem ou se envolvem de alguma maneira com o esporte e que é super saudável, né? E você sabe, Michel, eu lembro da entrevista do Igor, que vocês comentaram sobre esse crescimento, né? E eu posso falar de quem participa desde muito tempo atrás, né? Desde muitos anos. No começo as provas eram para nadadores. Eram para nadadores e só. Não tinha nada. E hoje evoluiu de uma forma que eu lembro que até o Igor comentou no podcast com você. Você leva a família. E você inclui, você mostra pro seu filhinho, então tem uma arquibancada, então tem um showzinho, tem um luau, vai ter um almoço pra todo mundo. É um evento que tem a natação junto. Exato. E você consegue ter acesso a muito mais, né, muito mais gente que tem interesse e nem sabia. Então você leva às vezes seu priminho lá, vamos passar o final de semana na praia. Pô, Brasil, esse litoral maravilhoso, tanto de rio, tanto de lago que tem pra nadar. Então, e o Igor faz um trabalho espetacular em relação a isso. O estado de São Paulo, assim, eu acho que o Igor, ele tem tudo mapeado. Assim, todos os lugares maravilhosos para nadar, o Igor tá na mão dele. Porque aí ele continua fazendo eventos para nadadores, mas ele também faz eventos para família. E eu acho isso sensacional. Assim, faz uma diferença e traz mais gente para as águas abertas, né? E faz esse esporte maravilhoso crescer. Então, né? Porque a gente viveu o boom da corrida, que, cara, foi excelente também, né? As pessoas correm para se manterem saudáveis e algumas correm para competir, né? Mesmo que seja nas suas faixas etárias. Mas a gente está promovendo, né, a vida saudável, está promovendo a saída das pessoas da vida sedentária e a gente experimentou isso, eu meio de longe, como falei, nas travessias, esse crescimento, né? Eu tenho casa lá na Barra do Saí, cara, os finais de semana do Desafio das Ilhas, a gente não desce, porque a cidade fica, a praia, né, fica, tomada, né, quer dizer, e é muito legal isso, cara. E agora a gente está vivendo o boom do ciclismo também, que é outra modalidade que está experimentando um crescimento enorme e que é muito legal. Que bom que a gente chegou nesse nível aqui já, pelo menos nas grandes cidades, né, e no Brasil de uma maneira geral. Agora, a tua passagem pelo Ironman foi alguma aposta, pelo meio Ironman?
lá em Buenos Aires, quando vocês acho que moraram Exato, lá, né? O PC moramos. falou, não me recordo. Vocês moraram lá uma época? Moramos lá. Foi mais uma aposta, um desafio, ou você queria de fato experimentar, quem sabe você poderia também entrar no mundo do PC, do triatlon? Foi uma aposta, Michel, foi uma aposta. Eu fui... você acertou, foi uma aposta. Eu fui morar em 2015, né, mudei pra Argentina em setembro de 2015, eu me formei e mudei pra Argentina. E logo no começo a gente já percebeu que a gente precisava de algo pra conectar as rotinas, porque o Paulo César tinha a rotina dele do trabalho, e os meus primeiros meses na Argentina eu estudei espanhol, porque eu não sabia espanhol e eu queria fazer um mestrado. Então eu fiz um curso intensivo de espanhol, só que as nossas rotinas eram muito espalhadas, sabe, os horários. E a gente falou, e se a gente colocar um desafio em comum, nós dois, né? Falei, mas eu gosto de natação. E o Paulo, eu gosto de triatlon. Falei, tá, então a gente precisa de alguma coisa aí pra encaixar. Aí ele, tem uma ideia. Vamos fazer um desafio. Se você completar um meio Ironman, eu nado uma 14 bis. E aí a gente treina junto pra tudo isso. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, tá, só que o meio Ironman você faz primeiro. Eu falei, tá bom. Só que se eu fizer o meio Ironman, você vai fazer o 14 bis no final do ano. Ele, tudo bem. E foi assim, foi uma aposta. E aí eu adoro apostas. Então eu comecei a treinar pro meio Ironman. Na época a gente treinava com, acho que é Enzo Amato, que ele mandava planilha, Amato, mandava planilha pra gente. Então desde setembro de 2015 eu comecei a treinar. O meio Ironman de Buenos Aires foi em março de 2016. E eu completei. E a primeira coisa que eu falei pra ele quando eu completei foi, agora você vai nadar 14 bis. Pode mandar mensagem pro Samir, você vai nadar 14 bis. Mas eu não tinha E como é que intenção. foi a experiência? A experiência foi bem interessante, eu gostei muito do processo todo do treinamento, mas eu nunca tive a intenção, quando eu comecei a treinar, e essa coisa do desafio de continuar no triatlon. A transição da natação para bike, para mim, é muito sofrida. Muito, muito sofrida. Porque na natação eu vou com tudo. Eu me divirto. E eu faço força. Então eu já saio cansada para subir na bike. E a bike era um esporte que eu nunca fiz. Nunca tinha tido uma bike. Nunca tinha subido numa bike, uma road, numa bike, tudo tem esses nomes aí, né? E então foi muito difícil a parte da bicicleta. E eu sabia. Então foi o esporte que eu acho que corrida e bicicleta foi o que eu mais treinei. Natação ficou em terceiro plano, na verdade, no treinamento para o meio Ironman. Mas foi, como eu sabia que era uma experiência até março, eu curti. Eu curti bastante, eu curti os treinos. A primeira vez que eu fiz os 90 de bike naquele circuito, acho que o Paulo comentou quando ele fez aqui, conversou com você, que lá em Buenos Aires era um circuito de 1 quilômetro, uma volta assim. E a gente treinava lá, porque a gente não conhecia estradas, né? A gente não tinha uma equipe de triatlon em Buenos Aires. Então eu fiz 90 quilômetros naquele circuito de 1 quilômetro. Aquele dia eu sofri, mas foi quando eu terminei eu falei, yes! Acho que agora eu tô pronta pra prova. E foram vários desafios assim, por exemplo, eu nunca tinha feito 21 quilômetros correndo. O máximo que eu tinha corrido 5, 6 quilômetros. Então minha primeira meia maratona foi em um treino. E isso foi legal também. O Paulo foi comigo de bicicleta e foi tudo muito gostoso, sabe? E o dia da prova em si, eu tava nervosa, mas eu tava muito feliz, porque eu sabia, falei, nossa, chegou o dia e vai dar certo, e vai ficar tudo bem. E eu, na época, tava com 20, não lembro a idade, 23, 24, mas eu era uma das primeiras categorias a largar. E então eu me despedi rápido, o Paulo César ia largar horas depois, né? E eu saí muito na frente, porque era natação, chuchu belezinha, né? Era rapidinho, laguinho parado lá em Tigre. Não, delícia. E o treinador tinha me falado, ele falou, olha, Isabela, você vai sair primeiro, mas você se acalma, que todo mundo vai te passar na bicicleta. Todo mundo. Não se empolga. Não se empolga. E eu saí dando tchauzinho, você vê as filmagens assim, e ninguém que me conhecia, né? Olha, quem que é esse número? Aí falava meu número, meu nome, olha só, tá despontando no feminino, e eu, tadinhos, nem sabe, tão perdidos, não sei fazer nada disso. Tô só nadando, galera. Aí eu saía dando tchauzinho, assim, aí comecei a bicicleta. Na bicicleta foi divertido, eu dei graças a Deus que meu pneu não furou, porque um monte de gente de pneu furou. Só que eu tive uma queda na segunda volta, que eram 2 voltas de 45, porque, como era por onda, né, era o pessoal dos 45 pra cima. E a galera veio com sangue nos olhos, né? Sai da água, assim, e foi numa curva, um grupo de 3 pessoas tentaram entrar na ponte que eu tava, só que a ponte era pra passar uma bicicleta por vez, eram 3, e eu já tava na ponte. Aí eles me jogaram pro lado,
Aí eu tive um probleminha esqueci o nome, mas na perna, assim, eu machuquei a perna, mas segui, subi na bike, continuei, machuquei o joelho, mas segui. E eu fui sentir a dor só depois da corrida, nos 21 quilômetros, que aí doeu bastante, o machucado, assim, da perna. Uhum. Mas completei a prova, terminei. O Paulo me passou algumas vezes na bike, só que ele só conseguiu me passar da prova, mesmo a quilometragem, né, porque como era em volta, na corrida. Ele me passou... Eu tinha feito, acho que quase 10 quilômetros, aí ele passou. Aí ele falou, você quer que eu continue com você? Eu falei, não, competição é competição. Você segue sua competição, termina o seu, né? Legal. Me espera. E ele chegou e me esperou, né? Aí eu terminei, acho que deu 6 horas e 30, mais ou menos 31, 6 horas e 31, terminei. Eu cheguei e caí, assim, de cansaço, sabe? Eu não sei como vocês, pessoal triatleta aí, eu não sei se vocês são muito doidos. Cara, legal, porque vocês... E depois ele treinou para 14 bis, né? Na mesma semana. Começou. Você cobrando ali, né? Lógico. Mas é legal porque vocês usaram o esporte nessas duas competições, essa aposta de vocês, para se aproximar e para promover o convívio, né? Numa rotina maluca que muitas vezes a gente tem mesmo e não dá para coincidir com a rotina da nossa cara metade, né? Uhum. Que interessante isso, cara, que legal. E o triatlo então não te mordeu, né? Assim, uma coisa que você curtiu aquela fase, mas acabou, passou e não é uma coisa que, mesmo sendo casada com o Paulo, não é uma coisa que vira e mexe e volta à tona, o assunto. Não, só que, por exemplo, eu tô falando aqui com você e tem 2 bikes aqui do meu lado direito na parede. Até hoje eu não vendi. Então eu acho que em algum momento... Opa, olha lá. Eu não deixo vender. Ele sempre fala, mas vender. Não. Não, então, mas deixa aí, cara, até porque vender não vai valer muito mesmo, né? E ela vai valer mais pra você se você quiser um dia voltar a experimentar, a participar, né? Mesmo que de umas provas menores, né? Ainda mais morando aí em Brasília, olha lá, né? Tem provas bem legais aí. Sim. Agora, você disse que você também falou isso no podcast do Sportcast com o Rafael, que você gosta de água gelada, mas você já fez alguma travessia, alguma prova em água particularmente gelada? Eu vi no teu Instagram que você foi lá pro Fitzroy e mergulhou numa daquelas lagunas lá, meu Deus do céu. Tava bem gostosa. Mas você tem planos, você tem intenção, você já nadou em águas, nadar assim, sei lá, 1 milha, né? 1 quilômetro, numa água congelante? Ainda não. Começou essa coisa de água gelada porque eu li o livro da Aline Cox, da Swimming to Antarctica, que ela conta como ela conseguiu adaptar o corpo dela, né, para nadar em águas geladas, que ela nadou 1 milha em águas tipo a 0 graus, e aí tem todo um estudo do corpo, todo um estudo de como o corpo reage. Eu achei isso muito interessante. E lá em Buenos Aires, acho que julho ou agosto, tem uma prova de águas geladas, assim, água gelada, 11, 12 graus, mas já é bem gelada, né? Que já é bem gelada. Você pode nadar de roupa, mas você pode nadar também sem roupa. O Paulo participou dessas duas e eu não participei, eu acho que não sei se eu tava doente, mas eu lembro que eu gostei muito eu fui com ele, né? Eu gostei do desafio, de ver as pessoas... Sabe, você fica com frio só de roupa, você já fica com frio. Aí você sai, as pessoas não conseguem nem falar, sai meio cambaleando, assim. Eu achei aquilo, cara, como é que o corpo humano se adapta? E eu comecei a ler bastante sobre isso. Então, todo o corpo de água gelada que eu vejo na minha frente, eu quero entrar. E eu sei que tem um circuito de águas geladas. Na Europa, eu sei que tem um circuito de águas geladas. E nessa vida, né, que a gente não sabe pra onde vai, eu já coloquei como desafio que em algum momento da minha vida eu vou participar desse circuito de milhas em águas bem geladas, que tem eu acho que tem nos Estados Unidos também, mas na Europa eu acho que é o mais clássico, que é o mais antigo, que você nada 1 milha em águas tipo a quase 0 graus, né? Então eu gosto do desafio, eu gosto da sensação, eu gosto de como o corpo, de sentir o quentinho no peito, e você sabe que os nervos estão se contraindo para você sentir menos frio, e o seu cérebro ali tentando entender o que está acontecendo, mas você tem que realizar um movimento. Então eu gosto de toda essa parte técnica por trás da água gelada. Isso, meu. Adoro. E eu gosto de quando você sai da água, que você vê seu corpo tentando voltar o sangue para as extremidades, para você voltar a ter movimento.
E a onda de adrenalina, né, que entra no corpo para te aquecer de volta. Isso é sensacional. É muito engraçado. A primeira vez que você entra na água gelada, parece que tem um monte de faca entrando em você, né? Porque é o seu corpo retraindo e colocando ali só na sobrevivência do tronco, né? E da cabeça. Exatamente, do que precisa ficar, pelo menos, intacto. Intacto. E quando você sai, aquela sensação... Então é muito gostoso, assim. Mas nunca participei, quero participar... Mas isso corrobora bastante a minha coisa de não gostar muito de usar roupa de borracha. Então, tipo, se tem uma prova de água aberta, eu quero ir sem roupa de borracha. Se tem uma água gelada, bora, eu vou treinar pra me adaptar. Porque eu gosto de água gelada mais do que... Inclusive, eu queria nadar, eu pensei em nadar o canal ali, da Amazon Challenge, que são 30 km, mas lá é muito quente, é 30 e tantos graus a água. Então é totalmente ao contrário do que eu gosto, né? Mas... Exato. Cara, nadar em água fria eu particularmente não gosto muito, mas assim, em água quente é horrível, cara. A hora que você pula numa piscina ou num mar, onde quer que seja, e a água é tipo uma sopa, também não é uma sensação agradável, né? Exato. Aí então eu prefiro a água mais gelada. Mas vai chegar, vou Cara, participar. Curioso isso, né? Eu nunca conheci ninguém que tivesse esse interesse, tipo, curiosidade e esse gosto por água gelada. Você, tipo, toma banho de água gelada todo dia? Todo dia não. Mas quando eu tô treinando, por exemplo, pro Leme Pontal, eu dava uma geladinha, porque eu sabia que a água podia estar gelada no dia que eu fosse nadar, né? Então, não sabia como ia estar a temperatura, eu dava uma geladinha nos chuveiros. Aqui em Brasília, na piscina longa que a gente treina no clube, não tem aquecimento. Então, tem uma época do ano que só fica eu e a Ana. Nadando de maiô. Água fria. Água gelada, água 22, 23 ali, tá lá eu e a... Não, acho que ela não chegou, esse ano ela não ficou tão gelada. Acho que ela chegou no 24. Mas a gente entra, sem chorar, tá tudo bem, bora. E o lago, às vezes, gelado também a gente entra, então é uma coisa... E a Ana, eu não sei se ela gostava, mas agora como eu trago ela, eu sempre puxo a Ana pra nadar comigo. Falo, vai entrar na água gelada assim, não pode reclamar. Vai nadar no gelado, tem que adaptar, espera que o corpo adapta. Aí eu fico pensando em tudo que eu li no livro, que eu já vi de vídeo, o corpo adapta. E um dos meus maiores medos também, que eu sei que quando, se Deus quiser, um dia eu vou nadar o Canal da Mancha, óbvio, eu tenho medo de hipotermia. Então eu tento ler e estudar e ver vídeos pra tentar identificar. Eu sei que o nadador não consegue identificar, né? Eu tô só me iludindo. Mas eu tento entender o máximo o funcionamento do corpo na água gelada por isso. Porque se algum dia eu estiver lá no Canal da Mancha, eu quero saber identificar se o meu corpo tá entrando em hipotermia ou não, se ele tá respondendo como ele deveria responder pra uma água gelada. Então também tem esse lado do meu interesse em água gelada. Claro, e você entender melhor o que você pode passar, como que teu corpo enfrenta, é inteligente, uma abordagem bem legal. Você nadou em 2021 o Leme ao Pontal, né, a prova que foi nadada pela primeira vez ou idealizada, criada pelo Luiz Lima, né, que já passou também aqui pelo Endorfina. Foi a experiência mais legal que você teve? Ou qual foi a prova mais legal? E para quem não sabe, né, o Leme ao Pontal são 36 quilômetros mais ou menos, num lugar magnífico que é a costa do Rio de Janeiro, né? Também tem essa outra característica interessantíssima, né? Foi a prova mais legal que você nadou? Foi a prova mais legal que eu já nadei. Foi a prova mais incrível, a prova que certamente mudou todo... Você vai fazendo prova, você fala, legal, essa aqui agora eu já sei bastante de águas abertas. Aí você faz mais uma, você fala, nossa, aprendi muito. Então o Leme Pontal, assim, explodiu, assim, qualquer expectativa que eu tinha, foi a melhor prova. Eu acho que foi a prova que eu mais treinei na minha vida de águas abertas. Foi a prova que eu mais me diverti no processo e que eu mais curti durante a prova também, assim, foi incrível. Foi muito, muito, muito lindo, assim. Realmente não tem nada igual ao Leme Pontal. É uma prova muito, muito linda. E a distância, né? 50% maior do que a 14 bis. Em termos de distância, dá para resolver? Com um pouquinho mais de treino, sofrendo um pouquinho mais? Sim. A gente tinha feito a prova do desafio do Jacanoá aqui em Brasília, né? De 32 quilômetros em dezembro de 2019. E o Leme ao Pontal, eu já tava enchendo... O Paulo fala que eu tava enchendo o saco dele. Que eu ficava falando, eu vou nadar, mas eu não faço a inscrição. Eu queria nadar, mas eu não fazia inscrição. Até que ele foi lá e me deu de aniversário. Mas eu já tava desde... olha lá. Desde que lançou o Leme ao Pontal, eu tava querendo nadar. Mas eu não me organizava pra fazer. Nadei o desafio do Jacanoá,
com um desafio que eu tinha feito com o Samir, que eu queria nadar mais que 30, eu queria passar dos 30 de quilometragem. E depois que eu nadei, eu falei, olha, agora eu acho que eu me sinto preparada para fazer do Leme ao Pontal. Aí veio a pandemia, né? Mas eu acho que a parte da quilometragem é super... Se uma pessoa que treina para 14 bis, treina diferente pro Leme ao Pontal. Mas não é a diferença de quilometragem, mas o desafio em si da prova, porque do Leme ao Pontal as condições são muito diferentes do que da 14 bis. O canal da 14 bis, você vai em algum momento encontrar uma correnteza contra ali no final, porque ela é programada, né, a largada dela só acontece se tiver a favor. O Leme ao Pontal pode mudar a qualquer momento, você pode nadar 30 km contra, você pode nadar 34 km contra, você pode não nadar, porque você vai ter que sair porque tá tudo contra. Então a estratégia de prova e preparar a cabeça para essas condições, eu acho que é a grande diferença entre uma 14 bis e um Leme ao Pontal. E o físico se treina, né? O corpo a gente sabe que a gente bota na água e treina que dá certo. Pelo que você já conversou, provavelmente eu imagino com o Igor, com o Samir, com a Martinha, né, que também atravessou o canal, acho que com a Derbal, né, que você deve ter contato. Você acha que você vai conseguir atravessar o Canal da Mancha do ponto de vista no que depender de você, já que você gosta, né, de água fria e está tentando entender isso e tal? Ou você não consegue dizer isso? A travessia do Canal da Mancha é uma incógnita. No que depender de você, claro, né? Não dá para você chegar lá e ter uma condição que, sei lá, o Igor vai te tirar do mar, porque não tem condição, né? Mas no que depender de você, você acha que você já tem os requisitos necessários para atravessar o canal? Essa é uma ótima pergunta, eu nunca me perguntei. Eu não vou dizer que sim, eu fiquei até suador. Eu não vou dizer que sim, porque eu acho que a gente sempre aprende no processo. Então, quando eu decidi nadar do Leme ao Pontal, eu sabia que eu tinha capacidade de corpo, né, capacidade física para treinar para o Leme ao Pontal, mas eu não sabia como eu ia responder aos treinos e eu acho que a confiança, pelo menos para o Leme ao Pontal, veio nos últimos treinos longos que eu fiz. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu sabia que, essa pergunta que você me fez, né, o que depender de você nadaria? Então, eu só tive essa resposta para o Leme ao Pontal um mês antes da prova. Então eu acho que o Canal da Mancha, eu quero muito nadar o Canal da Mancha. É uma construção, né? É uma construção, então eu só vou poder responder essa pergunta da capacidade do meu corpo, como é que eu vou estar. Eu acredito que no final do treinamento pro próprio Canal da Mancha. Porque... Depois das 12 horas andando no escuro, eu lembrei das 12 horas andando no escuro. Eu nunca nadei 12 horas andando no escuro. Então, eu acho que tem também essa parte da construção, né? Do caminho, da preparação. Pelo que eu sei do treinamento do Canal da Mancha, eu sei que eu vou aprender muito. E espero, faltando 2 meses, eu tenha essa resposta positiva que você, para a pergunta que você me fez. Porque a parte psicológica, ela conta mais, claro, do que o físico, a não ser que, de novo, né, você vai estar com hipotermia, você não tem como resolver com a cabeça, né, e você vai ter que sair da água. Claro. Mas eu sempre acreditei nisso, eu acredito sim no trabalho dos psicólogos do esporte e tudo mais, eu acho que funciona super bem, mas para a pessoa mediana, né, como a gente, que talvez você não precise ter um psicólogo do esporte para fazer o que você quer fazer, talvez seja um excesso de zelo, a gente vai ganhando a nossa preparação e a nossa autoconfiança à medida que você vai cumprindo certas etapas no treinamento. Né? Aí você vai tendo essa visualização, você vai tendo a oportunidade de fazer, né, os treinos que você fala, puxa, hoje tá frio, tá chovendo, né? Tá com a correnteza contra, mas eu consegui. Você vai se fortalecendo, né? Então talvez seja isso mesmo e faça parte do processo. A hora que você estiver na beirinha na iminência de realizar a travessia do canal, é que você vai falar, cara, eu tô preparada. E se você não tiver, aí você vai ter um probleminha pra resolver. Aí eu vou falar, opa, vamos mudar a data. Engraçado, essa coisa da construção mental, do psicológico, né? O Ross Radley, que fez a volta da ilha do Reino Unido, né? Ele tem um livro que ele fala sobre essa experiência, e ele fala que do preparo... você leu o livro dele também? É muito bom. Legal. Indico também, muito bom. E ele fala sobre o treinamento que ele fazia, meio que para deixar a cabeça, ele fala, tem um termo que eu não vou lembrar agora, mas para fortalecer a cabeça, né? Treino de fortalecimento de cabeça. Que ele falava, não é um treino que você vai rápido, não é um treino que você vai contar a metragem, é um treino que você vai sair e vai falar,
Ainda bem que eu fiz esse treino, eu precisava desse treino. Exato. E aí ele fez vários nadando em água gelada, piscina de 25 metros, tantas horas. E ele fala, ainda bem que eu fiz tudo isso. E ele comenta também no livro, os primeiras semanas da travessia, ele ainda não se sentia preparado. Ele estava na dúvida. Só que aí ele lembrava desses treinos que ele fez na piscina, e aí ele falava, não, eu fiz aquilo. Então, se eu fiz aquilo, eu consigo. E, então, é a mente. Você vai treinando a mente todo dia ali na piscina, e tem os treinos, tipo de 12 horas que o Igor conta, né? Que a Martinha fez, todo mundo tem que fazer para no Canal da Mancha. É cabeça, é um treino de cabeça, não é físico, né? Só que vai influenciar no seu desempenho. Então... Você lembra quando eu perguntei pro Igor do Ross Edgley o que ele falou? Eu lembro. Concordo e discordo. Ele desdenhou, né? Ele desdenhou. Então, eu tava... No começo, quando eu fiquei sabendo, e aí eu vi os primeiros vídeos no YouTube, eu falava, não acredito que ele tá usando roupa de borracha. Não acredito que ele tá subindo no barco. Depois que eu li o livro e eu entendi o que ele se propôs a fazer, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. Realmente foi uma jogada de marketing. Exato. Foi uma... Claro. Né? Porque não se faz... Até para poder bancar, né? Se o cara também vai fazer isso e não vai contar para ninguém, quem é que vai financiar? Exato. Né? Só que eu gostei muito de todo o preparo, tudo que ele escreveu no livro, que ele pesquisou, ele se preparou de verdade. Então, acho que é válido pela experiência. Não acho que é uma competição, tipo, nunca vai ser tão grandioso quanto um Canal da Mancha, nunca vai ser tão... O nome, né? A ideia volta na ilha. Só que o feito dele foi grandioso pra ele. O que ele fez, ele se propôs e ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. Mas eu lembro, essa parte eu dei muita risada do que o Igor falou. Que é a cara do Igor. Eu falei, certeza. Cara, eu não sabia que resposta que ele iria dar, mas assim, eu me fascinei, cara, com o fato dele ter nadado há 100 e poucos dias, 120 dias, né? E ele quase a língua derreteu e o pé. E, né, não conseguia andar quando ele terminou, né? E tal. Mas eu achei surpresa, assim, a resposta. Eu fiquei surpreso com a resposta do Igor. Mas é óbvio que do ponto de vista do nadador, né, o cara talvez não seja o melhor nadador, até porque acho que ele nem se julga um nadador, né? Ele é um cara que faz a maratona arrastando um carro e essas coisas, que é um jeito do cara ganhar a vida também, né? E vender palestra e livros, e não tá fazendo mal a ninguém. E contar histórias, né? Ele tá se preparando para um novo desafio, Michel. Eu não sei qual é. Ele fez umas cirurgias, né? Pós o desafio do Reino Unido, ele teve que fazer umas cirurgias. E aí ele se recuperou, fez fisioterapia e ele tá se preparando para um novo desafio. Ele conseguiu pegar minha atenção, porque eu tô super curiosa pra saber. Falei, o que esse homem vai fazer agora? Né? Meu, vai saber. Vai cruzar o Atlântico? E hoje em dia... Não sei. Hoje em dia, acho que já teve cara que já fez isso, né? Sim. Hoje em dia a gente fica sabendo através das redes sociais, a gente fica sabendo das coisas com muito mais volume, mais frequência e, cara, de cada maluco que inventa cada coisa, de vez em quando eu descubro, até comento aqui, cara, cada coisa. Teve um cara que tá fazendo, acho que ainda já acabou, um triatlon ao redor do mundo. Sim. Mas com algumas pernas diferentes, umas ele rema, umas ele nada, e aí ele pedala, depois ele volta, ele corre... Cara, maluco que não falta, né? Difícil é você querer criar alguma coisa que não exista ainda, né? Que ninguém tenha feito ainda. Hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? E isso acho que o Ross ganha, eu tiro meu chapéu nessa ideia dele de fazer a volta do Reino Unido, por isso. Nunca ninguém tinha feito. Porque é uma coisa, exato, então, tá cada vez mais difícil de você criar esses desafios, né, inéditos hoje em dia, né? Mas legal. Ô Isa, pra gente terminar aqui, quem são as pessoas, né? Você que é uma pessoa tão culta e compartilha aí a sua vida com o PC, que é outra fonte de cultura. Aliás, tem até uma pergunta aqui para fazer, para saber se vocês já chegaram nesse nível de cultura inútil, já que você disse que coleciona coisinhas do mar, né? Conchas e baleinhas e sereias, mas eu vou fazer daqui a pouco. Mais uma coisa séria aqui agora. Você que lê tanto, se informa tanto, sabe de tanta gente, de tantas coisas e lê muito, quem são as pessoas assim, que você admira, dentro ou fora do esporte, assim, as que te inspiram, as pessoas que você se espelha, seus ídolos, e por quê? Meus pais me inspiram muito, minha mãe e meu pai me inspiram muito como pessoas. Eu quero ser como os meus pais quando me tornar mãe, né? Quero ser um pouquinho do que eles são, o que eles representam pra mim. Eu me inspiro muito neles.
O Paulo César me inspira muito, principalmente em conquista de objetivos, assim. O Paulo me ensinou que não precisa ter pressa para fazer as coisas, mas você precisa ter vontade. Então, você coloca uma meta, você vai lá e cumpre. Tudo bem se demorar um pouquinho. O importante é você estar comprometido. Ele também me inspira muito no meu dia a dia. E do esporte, a Martinha era a minha grande inspiração quando eu era mais nova. Continua sendo, eu falo pra ela que quando eu nadar o Canadá Mancha, eu gostaria que ela estivesse no barco comigo, pra eu me sentir um pouco mais segura. Que legal. Sim, e hoje, um grande ídolo, a Ana Marcela, né, eu adoro o jeito que ela nada, e eu adoro que eu tive a oportunidade de nadar competições regionais na mesma piscina que ela, assim, me sinto... Que prazer que eu pude nadar e ver essa grande nadadora, né, assim, de pertinho, dentro da água. Legal, E acho que, assim, de natação, da vida, mais ou menos a Ana, a Martinha, o Igor, eu adoro as histórias do Igor também. E acho que só, assim, tem muitas pessoas que eu me inspiro, mas acho que mais, assim, mais próximos são essas. Legal. E para voltar àquele assunto que eu acabei de falar das coisas que você coleciona, eu coleciono rinocerontes e eu comecei faz alguns anos com rinocerontes de pelúcia, de chaveirinho. Eu comecei quando eu fui para a África e eu não sei por que eu tenho um fascínio pelos rinocerontes e aí resolvi, não colecionava nada depois de velho, né? E resolvi começar a colecionar, que lá vende rinoceronte de chaveirinho, de imã, de tudo. E aí fui ver rinocerontes, que eu tinha sempre vontade de ver rinocerontes ao vivo, e comecei a colecionar rinocerontes desde então. Já tenho, sei lá, devo ter uns 80, de pelúcia a camisetas, eu sei lá. E aí faz alguns anos, por conta da minha filha mais nova, eu comecei a colecionar narvais. Você sabe o que é um narval? Não sei. Olha lá, pronto, olha lá. Já vou anotar aqui. Eu já não sou tão ignorante quanto eu achava que eu era perto desse casal aí de pessoas cultas e viajadas o mundo inteiro e que falam não sei quantas línguas. O narval é aquela baleia que todo mundo chama de chifre, mas que não é um chifre, que é um dente comprido que é conhecido como unicórnio dos mares. Isso, sei. Parece uma espada, ele parece um peixe, aquele chifre, que não é um chifre, é um dente. Parece um chifre de unicórnio, parece a espada do peixe-espada, só que ele é uma baleia. Sim. E ele habita o Ártico, né? Já que você gosta de águas geladas, eu pensei, cara, ela deve saber sim o que é e quem sabe ela até tem algum narval na coleção dela. Mas eu não sabia que chama narval, eu chamo de baleia. Chama narval. Narval porque não sei de onde que veio o nome, narwhale, né? Olha e só. O inglês eu não sei porquê, e habita as águas geladas só no Ártico, né? Não tem nenhum outro lugar que eles se encontram, e ele é mais ou menos conhecido, e você até acha alguns itens, tem uma canetinha, tem uma roupinha, já pintei uma camiseta com a minha filha do narval, tem uns 3 narvais de pelúcia, porque ele é conhecido como unicórnio dos mares, né? Olha só. Mas não é um chifre, é um dente. Não sabia que era um dente, eu achei que era um chifre, e eu tenho sim um narval na minha coleção. Eu acho que eu tenho 2 olha lá, porque eles fazem normalmente o desenho que é uma baleia com chifre, sim. Que não tem nada a ver com uma baleia com um chifre, sim um dente, mas, legal, então pronto, então já não... um momento de cultura inútil aqui no final dessa nossa conversa. Mas eu tô colecionando narvais agora, eu tenho uns 5, 6 ainda, porque isso é difícil de conseguir, é muito mais difícil de conseguir do que rinoceronte, mas enfim... Legal, adorei essa nossa conversa, Isa, enfim, correspondeu totalmente às minhas expectativas, você é uma mulher aí bem legal, bem interessante, fazia tempo, eu não lembro agora qual foi o convidado que me sugeriu você, né, porque teve algum convidado que me sugeriu, até falei pro PC, eu falei, olha, me sugeriram gravar com a Isa, que vocês eram namorados na época, ele, não, super legal e tal, eu não vou me lembrar aqui, mas quero agradecer a esse ouvinte que deve estar ouvindo, né, agora, finalmente, depois de tanto tempo, ter te sugerido, e você, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Michel, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e por poder compartilhar, e se eu puder deixar o convite também para quem quiser nadar o Leme Pontal, gente, é uma experiência incrível, quem puder se preparar para uma prova dessa, quem que tiver afim, né, com vontade, 14 bis também, e é um bichinho que
que pega, viu, gente? Todo mundo, depois que faz a primeira maratona aquática, não quer parar. Então mais uma vez, muito obrigada pelo espaço de poder compartilhar essa experiência. E quem sabe, né, nos próximos anos, no Canal da Mancha, eu volto para contar um pouquinho mais. Opa, claro, mas na hora, já tá, não precisa nem ser o Canal da Mancha, pode ser qualquer outra das provas. Se você for fazer uma prova, então, na Antártida, ou sei lá onde, é mais legal ainda, porque aí vai ser uma coisa aqui inédita, pelo menos no Endorfina por enquanto. Obrigado, então, mais uma vez, Isa, um bom resto de dia aí para você, manda lembranças pro PC, e um bom ano aí de 2022 para vocês. Para você também, Michel, um feliz ano e muito obrigada pelo convite. Nos vemos por aí. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Mandem uma mensagem para Isa. Eu acabei esquecendo de perguntar aqui para ela, ou pedir para ela passar o Instagram dela, mas vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, que é o meu site, onde você encontra, além de links para as redes sociais de cada um dos convidados, você encontra também links para alguns assuntos mencionados em cada uma das conversas. Na conversa de hoje também já separei aqui diversos links para que você possa se aprofundar ou entender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou ou conhecer um pouquinho mais sobre a Isabela. E lá também no meu site você encontra o link para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, e para assinar, não é um link, né, mas você vai clicar lá para assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail bem legal, modéstia à parte, um e-mail bem curioso, bem interessante, com assuntos que eu acho que são relevantes, que eu descobri ao longo da semana e que eu acho que são relevantes de estar compartilhando com você. Você encontra também nesse e-mail algumas reflexões, alguns pensamentos meus sobre o convidado da semana. Então, nessa semana agora você vai estar lendo alguma coisinha que eu escrevi a respeito da própria Isabela e alguns assuntos, dicas e curiosidades que eu fui aprendendo, conhecendo, que eu fui recebendo de muitos ouvintes, às vezes de muitos convidados, e gosto de compartilhar com vocês. Lá também no endorfinabr.com você encontra um botãozinho, um link lá para poder colaborar financeiramente, copatrocinar esse projeto, se você acha que ele está agregando alguma coisa aí para a sua vida e você pode contribuir financeiramente com ele. Vai lá no meu site, você encontra informações de como colaborar também, ser um colaborador do Endorfina, não somente com a sua audiência, mas também com um pouquinho de uma ajuda financeira. E nessa conversa nós falamos, claro, sobre o PC, o marido da Isabela. Desde o ano passado ele é marido da Isabela, desde setembro de 2021 eles casaram. E você pode ouvir então a minha conversa com o PC. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, eu não me recordo se foi 2018 ou 2019, comecinho de 2019, parece que já faz um século, mas não faz tanto tempo assim, para você ouvir um pouquinho mais sobre o PC, conhecer um pouquinho mais sobre o PC, sobre Luiz Lima, Igor de Souza já passou por aqui, o Samir Barel, o Aderbal de Oliveira, a Martinha Iso, a Poliana Kimoto, a Bettina Lorscheiter, até uma outra economista que já passou por aqui, me lembrei aqui agora, uma economista que se tornou ciclista, a Marcella Toldi, uma pessoa aí muito querida, uma mulher fantástica também. Enfim, você encontra nesse mesmo agregador onde você está ouvindo esse episódio agora, ou se você estiver ouvindo no meu site, aqui mesmo no site você encontra todos os episódios do Endorfina Podcast, ou em qualquer agregador de podcast, ou no agregador de podcasts de sua preferência. Não se esqueça de dar lá o seu seguir, o seu assinar no seu agregador de preferência, assim toda vez que sair um novo episódio, seja na quinta-feira ou um episódio especial, ou eventualmente quando eu aumentar a frequência dos episódios do Endorfina, a frequência semanal, toda vez que sair um novo episódio você vai recebê-lo ali, direto ali na palma da sua mão, no seu tablet, no seu computador. Então não se esqueça de assinar. Se você ouve pelo Apple Podcasts, dê lá uma de 1 a 5 estrelinhas e escreva o que você acha do Endorfina. Isso, além de ser legal para mim, você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Valeu! Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira.
Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @bovem_energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.